Boa tarde, boa noite, bom dia pra quem tá nos ouvindo, pra quem tá nos assistindo. Sempre falo que assistir é melhor do que ouvir, né, Thiagão? Claro, pô. Porque vai ver nosso rostinho lendo na televisão. Mais um episódio começando aqui no Metro Quadrado Podcast, na sede da Igor Imobiliária, em Bauru, São Paulo. Como você tá, Thiagão? Tô bem empolgado pra hoje, hein? Bem animado. Cara, a última hoje a gente tem... falou de mercado imobiliário, ficou quase 2 horas falando. Hoje tem assunto pra caramba. Hoje, se o doutor tiver tempo, acho que tô com medo de não chegar em casa. Cara, a gente começou a conversar aqui nos bastidores e eu falei assim, vamos começar logo porque tá tão bom o assunto que já rendeu um podcast nos bastidores. Você imagina na hora que estiver valendo mesmo, cara. Hoje nós estamos com um convidado mais do que especial aqui, Dr. André Santos. Cara, eu queria, antes de mais nada, agradecer, tá, por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso projeto. Sei lá, cara, pô, é um imenso prazer mesmo ver que, tipo, cara, eu nem precisei insistir. Eu falei, você tem interesse em participar? Ele falou, bora. Vamos maneiro, só agendar o dia, porque é um baita de um profissional de sucesso, requisitado. Difícil arrumar horário com ele. Eu falei, cara, vamos agendar horário? Ele falou, vamos. Cara, quinta-feira às 5 horas. Ele falou, vamos pra cima. Cara, eu fico feliz com isso, é gratificante. Eu queria agradecer de verdade, doutor André. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre é bom quando a gente tem a oportunidade de divulgar, de trazer informação, de somar na vida das pessoas, principalmente informação que vai ser relevante, sim. informação de saúde. A gente vê sempre notícia ruim, né? Sim. E eu fico muito feliz quando eu sou convidado para um evento legal, um podcast legal, que atinge vários tipos de pessoas, sim, porque às vezes uma informação que você traz aqui acaba sendo muito relevante na vida das pessoas. Exato. Eu, principalmente, sempre que eu sou convidado para bater papo, eu vou para falar de saúde, para falar de como tratar as dores, porque sempre cara, eu vi uma informação lá que me ajudou, eu estava sofrendo com dor, eu não sabia que profissional procurar, sim, isso acaba ajudando as pessoas. Eu fico feliz e agradeço pela oportunidade aí. E uma das coisas, cara, se você for... Cara, você falou um negócio aí que me deu uma luz, né? E é verdade. Tipo, porra, estamos no Metro Quadrado Podcast, que a ideologia inicial lá, que a gente já falou isso várias vezes nos outros podcasts, seria mais voltado para o mercado imobiliário, e a gente está mesclando aí com alguns convidados profissionais da área de diversas áreas de Bauru. E, cara, falar sobre a sua área dentro de um público que está vendo, por exemplo, sobre o mercado imobiliário é super interessante. Porque às vezes a gente fica tão nichado em, vou participar do podcast do Maromba, vou participar do que já é o seu nicho hoje. Uhum. E você acaba ficando preso àquela bolha. Aí você fala assim, cara, vou participar do Metro Quadrado, que teoricamente não tem nada a ver com o meu assunto, só que eu vou atingir o público que vai cara, procurar você de alguma forma. Olha como que é. É um mercado, eu gosto muito, primeiro porque é um mercado que tem crescido muito. O mercado, eu gosto muito de profissionalismo, né, cara? Sim. Então o mercado imobiliário hoje é um dos mercados que eu vejo que, se o cara não for profissional, ele não tem espaço. É um mercado que tem muito campo, mas cada vez mais os caras estão profissionalizando. Sim. E uma coisa que eu fico feliz, porque eu tenho muito amigo corretor, é ver que o profissional da corretagem hoje ele sente orgulho de vender, né? Isso é legal, cara. E se você pensar, não tem nada a ver e tem tudo a ver. Porque o cara, para vender, ele tem que sair a campo, ele tem que visitar. E às vezes o cara, depois de um dia de ter trabalhado muito, tá com dor. É desgaste. Tá desgastado, tá cansado. E poder levar informação para gerar qualidade de vida faz diferença. Se o cara estiver focado, concentrado, descansado, ele tem muito mais condição de vender melhor, de explanar melhor sobre o produto. Agora o cara com dor de cabeça, dor na coluna, travado, o cara, vamos subir a escada. O cara, puta, tem que subir. Não vou, né? Então a informação acaba sendo relevante. E tem outro ponto, né? A dor, ela vai gerando uma bola de neve, que você falou, por exemplo, não é nem do cara pensar ou não subir a escada, mas o cara começa a entrar numa zona de insatisfação, e aí ele não rende. E aí, conforme ele não vai rendendo, ele vai perdendo qualidade de serviço, ele vai perdendo cliente. E vai levando. Cara, olha, a dor ela é tão horrível, tão... A gente é que você... Por isso que eu falo, dor é uma coisa muito subjetiva. Então, quando alguém fala, eu tô com dor, é frescura. Não, respeita a dor do outro. Sim. Eu recebi essa semana passada aí, uma mulher que falou assim, André, antes de vir aqui eu tava pensando em me matar. Nossa. Cara, você tem noção o tanto que a pessoa está sofrendo com dor para ter um pensamento desse? Sim. Nossa. E às vezes a gente não faz ideia disso.
Então a dor, por menor que pareça ser para uma pessoa, ela tem relevância, isso vai interferir no trabalho, Sim. na família. Eu recebo, por exemplo, aí, pai que tem problema na coluna fala, pô, André, meu filho tem 1 ano, eu não consigo dar um banho nele. Imagina a hora que você andar de bicicleta. Quando você Jogar uma bola depois quando crescer. Você começa a ouvir essas histórias, você vê a importância que tem. Às vezes eu vou levar uma dica, uma coisa simples que vai ajudar a pessoa. Sim. Então por isso eu fico muito honrado quando eu posso divulgar a informação. A gente que E acaba agradece. levando também informação que normalmente você vai alinhar e vai limpar informações erradas, né? Que a tua área é uma área que mais tem desinformação, né? Exatamente. Tem muito aventureiro, né? Muito, tem muito... E aí é um dos pontos do podcast que eu até falei pra você que eu ia entrar nesse assunto e são 2 temas. Um que vai ser super relevante pro nosso podcast, porque a gente vai falar sobre a área que você atua muito, que é sobre Atleta, né? Os atletas, alta performance, né? Então, essa gestão da alta performance. E quando a gente fala de uma gestão de alta performance para atleta, a gente consegue refletir isso para qualquer profissão. Sim. Qualquer profissional. Por exemplo, qual que é o mindset de um atleta para ele manter a alimentação, e rotina de atividade, rotina de treino e tudo mais, para ele conseguir chegar lá num Arnold, né? Mr. Olímpia. Sabe? Então, assim, pô, é um puta de um processo. E aí eu vou entrar nesse mérito depois. Mas o primeiro mérito que eu queria entrar, a gente acabou pulando etapas, né? Que o André... Ele é Dr. André, formado em fisioterapia, Pela especialista FIB, em quiropraxia. Sou fisioterapeuta formado pela FIB, primeira turma da FIB, aí, turma de 2005. De longe, uma das melhores faculdades do país. E eu não estou fazendo nem merchan. Por quê? Porque eu dou curso hoje no Brasil inteiro. O Neto que nos patrocina. Eu acho bom, né, cara? Patrocínio pra galera aqui do podcast é top. Coloca aqui, se ele quiser. Eu acho que tem válido. que investir bem. Mas é muito bom, lá é fora de base. É top, cara. Tenho 2 especializações em quiropraxia. Sou Master Certification Manual Therapy pelo Hands-On Seminaries de Nova York, que é uma especialização em terapia manual. Você conseguiu entender o nome? Master Nova York, eu entendi Nova York. Trabalho com terapia manual aí já desde 2008, então a gente vem somando nessa área e tentando ajudar as pessoas. Né? Cara, e a primeira pergunta que eu te faço é sobre... Vamos de polêmicas, quero polêmicas. Quem você vai votar? Mentira. Isso aí vai dar polêmica. Vota no Corinthians. Vou fazer uma outra pergunta polêmica. Palmeiras tem Mundial? Palmeiras tem, Ele é 1951. palmeirense, 1951, tem. 51 é pinga. Pinga, não, 51 não é pinga, 51 é Mundial do Palmeiras. Cachaça. Viu? Mas a primeira polêmica, cara, que eu ouço muito falar, a quiropraxia, cara, já ouvi muito bem e já ouvi muito mal, tá? Tem uma galera que fala, pô, mas quiropraxia foi proibido não sei o que, foi não sei o que lá, não pode nem ter curso mais de quiropraxia porque é perigoso, porque teve um caso disso, porque teve um caso daquilo. Cara, explica pra nós o que exatamente é a quiropraxia e quais são os mitos e verdades. Quiropraxia é uma ciência da área da saúde que estuda, previne e trata as disfunções neuromusculoesqueléticas, principalmente da coluna vertebral, com ênfase na terapia manual, num ajuste articular. Para você ter ideia da relevância da quiropraxia, a quiropraxia é a 2ª profissão mais importante dos Estados Unidos, a 2ª profissão mais procurada, perdendo apenas para a medicina. Você fala, pô, americano? Não tem como, né, meu? Então, você já vê a relevância disso. A relevância. Então, nos Estados Unidos e alguns países do mundo, a quiropraxia é uma profissão. No Brasil, ela é praticada desde 1994, porém ela não foi aprovada como profissão. Ela tem 2 faculdades no Brasil, uma no Rio Grande do Sul e em São Paulo, mas no Brasil ela é uma especialidade da fisioterapia. Entendi. Como não tem essa regulamentação da profissão, alguns profissionais acabam praticando livremente isso. Mas a gente vem trabalhando, foi aprovado como especialização da fisioterapia. Para você poder praticar como especialidade, você tem que ter passado por 5.000 horas de uma faculdade, que é a fisioterapia, onde você tem neurofisiologia, neuroanatomia, anatomia, patologia, a faculdade séria. Aí eu fiz 2 especializações de quiropraxia. Então ela atinge problemas neuromusculoesqueléticos. Por exemplo, a cada 100 pacientes que têm hérnia de disco, apenas um é indicado para cirurgia.
Nestes casos, a quiropraxia, ela atua, ela tem resultados fantásticos. Eu atuo Para quem não foi indicado para cirurgia, é indicado para só quiropraxia. Só indicado, cara. Por exemplo, se eu operar hoje um cara com hernia de disco, é muito raro. E a quiropraxia tem um efeito, só que o cara sofre muito. Então a quiropraxia tem efeitos positivos. Por não ter um controle muito apurado, acaba que muitos profissionais, como em qualquer profissão, ruins, acabam praticando. A internet hoje é livre, acaba vendo-se muita bobagem e acaba tendo consequências. Por exemplo, recentemente nos Estados Unidos teve um profissional que, ao praticar uma manipulação inadequada, eu não sei porque você não conhece a fundo a história. A mulher acabou ficando paraplégica, tetraplégica, ok. Mas existem parâmetros de segurança importantes de se realizar. Por exemplo, se vocês forem para uma consulta comigo, eu vou fazer uma minuciosa avaliação. Como para qualquer outra profissão da área da saúde, existe um negócio chamado Red Flags, que são as bandeiras vermelhas. André, me dá um exemplo. Um acidente de trânsito onde você fraturou o braço. Uma fratura não é para quiropraxia. Aqui. Então, isso não é para quiropraxia, isso é para medicina. Câncer. Câncer não é para quiropraxia. Covid. Esse Covid, ele clareou bons profissionais e má profissionais. Porque a quiropraxia não atua com Covid. Aí o cara charlatão, a quiropraxia é bom para Covid. Não, não é. Ninguém sabe o que é bom para Covid ainda. Então tem coisas da fisioterapia, por exemplo. A gente não tinha nem vacina, né? Cara, eu estava falando isso para vocês. A fisioterapia brasileira é de um nível tão alto, uma das 10 melhores do mundo, que os trabalhos, os estudos científicos da fisioterapia respiratória, da UTI, foram os trabalhos que nortearam o tratamento de Covid no mundo inteiro. Então, os trabalhos mais relevantes de tratamento de Covid dentro da UTI são brasileiros, e a gente fica com aquela síndrome de cachorro vira-lata. Uma coisa que eu vejo muito assim, como em qualquer outra profissão, o cara ele quer o resultado daquilo que é prometido pagando barato, não dá? Sim. Então, você tem que procurar um profissional adequado. Eu invisto em curso, eu invisto em treinamento para oferecer um tratamento seguro. Então, eu posso afirmar para vocês, a quiropraxia é segura quando praticada por um profissional que realmente conhece o trabalho. Eu venho desde 2008, quando eu me formei, eu introduzi a quiropraxia aqui. Em Bauru já havia um profissional, mas o que clareou, hoje todos os profissionais tops de Bauru, todos que têm nome, são alunos meus. Eu mudei o parâmetro da fisioterapia em Bauru, desde 2008. Nós estávamos falando da internet, eu, Paulo Musi, Renato Cariano, estamos trabalhando na divulgação da saúde há muito tempo. E agora tem um boom. Mas tem vídeo meu de 2012 com o Brandão, que é um dos caras. Eu comecei com o Brandão, com o Júlio Balestrin. Então a gente vem nesse trabalho de gerar informações relevantes há muito tempo. Sim. E ainda é pouco. E esse é um dos motivos de eu estar aqui com vocês. Sim. Quando eu tenho a oportunidade de mostrar para pessoas diferentes a importância disso. E mais, às vezes a pessoa está sofrendo com dor, está pronto para ir para uma cirurgia desnecessária. Que muitas vezes... O André, mas o médico, então, ele fala... Não, quando você procura um médico para um determinado assunto, ele tem duas possibilidades. Ou ele vai te oferecer um tratamento com remédio, ou ele vai oferecer a cirurgia. Porque aquilo é o escopo dele. É o protocolo que ele segue. É o que ele tem. Como eu vou oferecer a terapia manual. Então, é muito importante quando você sabe que você tem mais uma opção. É igual imóvel aqui, quer ver? Por exemplo, você fala assim, André, você quer essa casa aqui? Cara, eu quero, mas não dá. Vai ter um lançamento aqui que você pode ir por um outro caminho. Você pode ter esse imóvel daqui 5 anos. A fisioterapia, a medicina é a mesma coisa. A medicina ela tem um caminho, a fisioterapia tem outro caminho. E quando você tem a oportunidade de conhecer os dois caminhos, fica bem. Fora que o médico teria que indicar um profissional. Sim. E como você falou, tem muito profissional ruim. Sim. Então, além do médico estar tomando um caminho... esse é um ponto que eu dou aula no Brasil inteiro. Eu falo, sejam profissionais. Sim. Porque... E sempre falo, dá palestra, dá curso, fala em rádio, fala em podcast... Porque os médicos, eles sentem essa insegurança. Sim. Pela falta de bons profissionais. Sim. Eu tenho no meu mailing mais ou menos 60 médicos que eu atendo. E é muito confortável para eles indicarem, entendeu? Eu trabalho em parceria com alguns médicos. Atende ele pessoalmente, você fala. Não, ele como meu paciente. Entendi. Entendeu? E aí, você fala, isso é legal. Sim. Quando você atende o médico, e os meus alunos atendem médicos. Isso nos ajudou muito em Bauru. Então, os médicos de Bauru hoje, grande maioria...
me indica meus alunos com muita segurança, porque eles conhecem. E uma coisa muito importante da quiropraxia é o resultado rápido. Ninguém contesta resultado. Contra resultado não há argumentos. E a quiropraxia tem resultado rápido. Muito rápido. Por exemplo, eu ia fazer essa muito pergunta. rápido e efetivo. Por exemplo, pacientes que desenvolvem uma patologia chamada epicondilite lateral ou cotovelo de tenista, pacientes de tênis. Eu já peguei pacientes com 100 sessões de uma fisioterapia convencional e com 4 sessões não resolvemos um problema. Porque é muito importante quando você sabe, você identifica o problema correto e você usa a ferramenta correta. O resultado é muito rápido. Isso com poucas sessões você consegue resultado. A pergunta que eu ia fazer era baseada nisso, já foi respondida. Que eu ia falar, você pega e, sei lá, qualquer patologia que seja, quantas sessões seriam indicadas? Mas vai variar muito também, né? Varia muito, depende do paciente. Uma hernia de disco, por exemplo. Cara, eu tenho hernia de disco, eu sou paciente de hernia de disco, eu estudo hernia de disco, a gente pode falar isso porque o pessoal tem o medo, né? Hérnia. Sim. Parece que tem um dragão na coluna. E não é, cara. Eu tenho atletas de altíssima performance de levantamento de peso com hérnia. Você tem atletas da Seleção Brasileira de Basquete, por exemplo, com hérnia. Explica um pouco disso, porque eu acho bem interessante que as pessoas têm aquela pega uma água com gás para ele. Dos anos 80. Que é assim, a pessoa tem algum probleminha, ela não vai poder fazer atividade física mais. Cara. E a maioria dos problemas estão relacionados à postura, né? Postura. Não, esse é um outro mito. Então, tá vendo? Isso é um outro mito que todo mundo fala. André, o celular ferra. A sua cabeça ela consegue suportar um peso de 344 quilos. Quando você está mexendo no celular, você está carregando um peso de 27 quilos. Então isso é mito. O celular não ferra seu pescoço. André, eu tenho hérnia de disco, eu posso correr? Eu posso levantar peso, não vai ferrar minha coluna? 2017, um artigo nível 1 de evidência A. Correr fortalece o disco. Deadlift, levantamento, terra, fortalece disco. Vamos. O que é hérnia de disco? A coluna é uma estrutura onde um osso se sobrepõe a outro osso e no meio tem um amortecedor que é o disco. Quando o centro desse disco rompe o ânulo fibroso, ou seja, ele sai para fora, ele hernia. O termo hérnia quer dizer abaular, extravasar, sair para fora. André, eu não estou conseguindo visualizar isso. Imagina o chiclete Babalu. Eu sou mais antigo. Vocês conhecem Babalu? Babalu da minha Meu Deus, não é, meu velha guarda. Elas têm cara de novinha. Velha guarda não, old school, né? Retrô. Old school é mais bonito, né? Então, quando o centro desse disco rompe o ânulo fibroso, ele hernia. A primeira fase chama protusão, uma fase mais séria, extrusão e sequestro. Nessa herniação, pode tocar a raiz nervosa e isso gerar dor, formigamento, perda de força, parestesia. Então, quando você corre, você recebe, eu vou explicar isso, posso, né? Pode, lógico. O mecanismo de controle. Por que o exercício físico é importante para controlar a dor? Vou explicar já. Mas primeiro a hérnia. Então, 2 estudos importantes. Fazer o levantamento terra, que é o levantamento terra da academia, ou deadlift, fortalece o disco. Correr, fortalece o disco. Por exemplo, nós temos uma área no cérebro chamada periarquedutal gray, ou área de substância cinzenta, área de medula cinzenta ali. Quando eu faço uma manipulação da quiropraxia, por exemplo, uma manipulação cervical, que depois eu posso mostrar aqui. Sim. Por favor. Eu atinjo essa área... Vai ser difícil mostrar no Thiago. Aí eu atinjo essa área de substância cinzenta, eu libero mecanismos de controle de dor de até 15 minutos. Então, se estiver sentado aqui, eu manipulo. Essa manipulação repercute no sistema nervoso central, nessa área, e libera esse mecanismo de dor. Então, uns 15 minutos sem dor. Quando você faz exercício físico aeróbico, você ativa essas mesmas áreas. Entendi. E você fica até 45 minutos sem dor. Nossa. Então, para um paciente que está com dor, caminhar, nadar, pedalar, vai ser bom. Entendi. Então, sempre com controle. Então, isso é muito importante. O paciente... E é engraçado mesmo, porque evoluiu em 1980... Olha que ano legal que você falou. 1980 aposentava o paciente por hérnia de disco. Hoje, se você for no médico, ele não te afasta mais que uma semana.
com hernia de disco. Não, fácil. Né? Não, É que porque é sabido que como tem evoluiu, né, a desenvolvido, medicina, cara, né? entendeu? Evoluiu muito. Então, Isso muda até politicamente, porque você pega quantas pessoas eram afastadas por INSS. Afastadas, operar, é um custo Eu muito tenho um grande. tio, eu tenho um tio meu que ficou afastado tantos anos. Tipo, ei, tio, tudo bom? Hernia de Por disco. hernia. Olha o merchan agora. Se tiver um corretor, um funcionário com hernia de disco, é muito mais fácil você me pagar uma consulta do que deixar Então, ele Deixar em em casa. Então. Lógico, muito mais Vai fácil. investir na saúde do funcionário. Tá vendo? você Não vem tava com desculpa não, viu, Karine? E você tá, inclusive, se quiser pagar, eu tô aí, cara. Tô na fila, né, Eu tô Tiago? afim. É curioso também que, assim, você falou a quantidade de sessões de fisioterapia, por exemplo, e a quantidade de sessões de quiropraxia, você até tem uma economia também, né? Muito, cara. O barato sai caro. Essa é uma frase, duas coisas que eu tenho minha gerente aí de relacionamentos, a Carol, né? A gente sempre faz reunião, troca ideia. Vamos fazer bem feito da primeira vez. Porque o retrabalho dá muito. Dá muito trabalho. Então, quando Dá muito você custo. procura uma alternativa mais barata com um profissional que não é qualificado para aquilo, vai ficar mais caro. Porque uma das coisas mais caras hoje é o tempo. Ninguém tem muito tempo. Ninguém tem tempo para 10, 20, 30 sessões. Tem que ficar claro uma coisa. Por exemplo, um paciente que opera o joelho, ele demanda de um protocolo maior. Sim. Então não dá para fazer em 1, 2 sessões. Mas pacientes que muitas vezes têm coisas que seriam resolvidas com tempo menor, com um profissional capacitado, ele acaba investindo menos, só que ele não percebe que ele... Parar o carro em Bauru é fácil? Não. Um dos recursos que... Parar no Prime, É. impossível. Parar no Prime. Então, aí tem o estacionamento aqui ainda, mas tem lugar que não dá. Não dá para você vir 10 vezes para... Putz, cara, 10 dias, você tá perdendo 15 minutos para estacionar, Sim. 1 hora de sessão, 15 minutos para voltar para o seu trabalho. Você perdeu 1h30 do seu dia. 10 dias não dá. É. Então o tempo é dinheiro, cara. Sempre é dinheiro. Não, cara, eu viajei na questão do mito e verdade aqui, que, cara, basicamente o que a galera tem na rua, eu falo por ser leigo até hoje. É que os caras viram muito filme do Steven Seagal, eu acho que vai matar quebrando o pescoço. E tem esse negócio, tipo assim, eu vou lá instalar o pescoço, vou lá instalar as costas. E aí existe um mito, ou se não sei se é mito ou se é verdade mesmo, sei lá, que tipo, você ficar instalando um osso, que nem instalar os dedos da mão e tudo mais, dá calo, o dedo fica... Não, isso é vamos verdade, é pensar, mentira? O que é? Cara, o que a ciência sabe E o que disso? isso foge da quiropraxia, por exemplo? Por exemplo, o seu corpo... Vocês têm filho, assim? Eu tenho, filho. Então, você vai ver que o seu filho, quando ele tiver com baixa de ferro, algum nutriente, ele vai te pedir. Por exemplo, papai, vamos no churrasco, frita um bife. O meu fala, faz churrasco, fritar um bife para ele. Ou se não tem um amigo meu mineiro na frente, vamos no mineiro? Porque o corpo está percebendo aquilo. Ou quando você abaixa a glicose, que você está sem... Você percebe que você está mal. O corpo, ele percebe. Os ajustes, isso chama ajustar. Essa cavitação, esse barulho chama cavitação, mas no final o que acontece é um ajuste. Então, às vezes você levanta, você faz aquela giratória e seu corpo entra do lado normal. O que é prejudicial é quando você força um pescoço, por exemplo, se ficar forçando, você pode inflamar ligamentos. O corpo se ajustar é tão natural que você vê cachorro e gato fazendo isso na hora que acorda. Eles dormiram numa posição que não são muito adequada e a hora que ele levanta, ele alonga. Isso é natural. O que você não pode é forçar. Quando você força, você está forçando ligamento, tendão, cápsula. O que é esse barulho? A ciência não tem muito claro ainda por que surge esse barulho. O que a ciência tem de estudo são dos gaps articulares. Antigamente, quando nós manipulávamos, nós imaginávamos que estava saindo o ar da articulação. E é o contrário. Quando você manipula, está entrando o ar para dentro da articulação. Existem teorias que é um negócio chamado ácido nítrico presente nas articulações do corpo. Então, tem várias teorias. Entendi. O que a gente sabe, na verdade, é que se você cavitou agora, daqui a pouco vai cavitar de novo. Então, se você instalou o dedo, daqui a pouco instala de novo. Isso não é um parâmetro que está melhorando. Eles tá até chamavam de descompressão, né? Uma época E pega também, mania, né? Eu tenho mania, por exemplo, de instalar os dedos. Agora, por exemplo, tá falando sobre isso, dá vontade de fazer. É. Que aí você vai no automático. no automático. E toda vez que você faz uma manipulação, tem que instalar? Nem sempre. Existem partes... Essa é uma excelente pergunta. Porque mas olha só, nem sempre, mas isso é extremamente importante. Pro paciente, olha que engraçado isso. Existem muitas regiões do corpo que você vai fazer a avaliação e vai perceber que está mal posicionado, numa posição que necessita você fazer uma mobilização daquela articulação.
nem sempre vai acontecer esse barulho, essa cavitação. Sim. Mas isso tem uma relevância tão importante, Ti, que mudou a nomenclatura da terapia manual, mudou o jeito de falar o nome da terapia manual. Tem uma parte que fala assim, né? Incluindo a expectativa do benefício. Isso é tão forte para o paciente que quando ele ouve isso, ele fala, estou bem melhor. Sim. Isso entrou em 2015, mudaram-se a nomenclatura de terapia manual, da descrição de terapia manual, e colocaram a importância disso. Eu recebo muito paciente, putz, André, eu estava bem, mas a hora que fez o barulho, cara, melhorou muito. Psicológico também. Cara. Mas tem um pouco do efeito placebo também, né? Que Sim. Você fala, agora, porque agora que deu o resultado. Tipo, Sim. aquele barulhinho e faz esse com que efeito deu é o tão resultado. importante, como o efeito nocebo. Essa é uma das coisas que a gente trabalha muito para clarear. Nocego, eu tinha... Você já me chamou de gordo, de nocego. Vamos ver até o final, aqui. Tô com medo da resposta. Qual que é o nocebo? Esse efeito nocebo é aquele quando você vai a um médico, ou não só o médico, tá? É algum profissional que fala, você não pode fazer isso que vai piorar. Por exemplo, você não pode correr, senão vai piorar sua hérnia. Entendi. Você não pode pegar peso, senão vai explodir sua coluna. O cara fica com medo. E aí o cara, ele realmente ele entra na... Isso é um efeito nocebo, isso é prejudicial. Isso é uma das coisas que a gente mais... Então, e aí entra, até na hora que você estava falando, por exemplo, do atleta levantar peso com hérnia de disco, entra num... totalmente o contrário do que a sociedade impõe. E aí, na realidade, o que a sociedade impõe, né? O que a sociedade prega hoje, que é, você tem hérnia de disco, você não pode ficar baixando, você não pode levantar peso, você não pode aquilo. E aí isso piora na realidade, né? Porque a pessoa ela vai ficando com uma atrofia, vai perdendo tônus muscular, vai criando um efeito, esse efeito de medo mesmo, cinesiofobia que a gente chama. Todos os grandes estudos hoje, eles vertem para o movimento. Por exemplo, saiu um guideline 2021, quais são as melhores formas de tratar dor lombar? Terapia manual, exercício físico e educação em dor. Então, todos os grandes estudos, eles falam que o exercício físico é o caminho para o tratamento. Quando você tira esse movimento do paciente, você está piorando ele. E aí você vai contra duas coisas. Você está deseducando ele. Porque você pode fazer movimento com cuidado. Os melhores movimentos, são exercício aeróbico para determinada coisa, para determinada coisa. Sim. Você educa o paciente. Sim. Como eu acabei de falar para vocês, o celular não vai... todos nós trabalhamos no celular. Vocês vendem no celular. O dia inteiro no celular. Eu informo no celular. Eu treino meus alunos aqui. Isso aqui vai te causar 27 quilos de peso. Seu pescoço aguenta 44. Você não pode fazer isso por mais de 4 horas. Então, digitação acima de 4 horas... é prejudicial. Então você tem que ter uma pausa. Enfim. Mas é muito mais pela ergonomia, pausa, né? Sim. É muito mais pela ergonomia. Por exemplo, sobrecarga mesmo. Ficar sentado faz mal? Não faz, mas se você ficar sentado assim, e o hábito também, né? Porque ficar sentado assim também não faz nada pra compensar. No começo a gente falou disso, postura. Qual é a melhor postura? A próxima. Então você tá assim, sem incomodado? Você mudou. Você está incomodado? Você levanta, você anda. Isso é importante, isso é muito importante. E é curioso, porque ele estava falando e eu estou aqui viajando, por exemplo. Hoje, quando a gente fala em... A gente que é mais novo aí, que não chegou aos 25 ainda. Não. Que não é retrô de experiência. Não chegou aos 25 anos de corretagem. Que é uma geração que está um pouco mais antenada e tal. A gente tem contato com vários tipos de pessoas e a gente consegue entender tudo isso que você está falando. Mas você pega, por exemplo, hoje uma pessoa com 60 anos, os meus pais, por exemplo, você falar para ele que com hérnia de disco o cara pode ir para academia, minha mãe vai falar, mas imagina, mas não vai de jeito nenhum. E é curioso como essa desinformação atrapalha, né? Porque muito, cara. Você estava falando e eu estava pensando no seguinte, né? A falta de movimento, o que causa? Eu lembro do meu avô. Meu avô hoje ele está com 93, 94 anos. Meu avô, até uns 85 anos, ele andava de bicicleta, subia para tirar coco no coqueiro, fazia movimento. Um dia ele foi buscar uma melancia, 85 anos, com a bicicleta no mercado. Caiu. Não se machucou, mas se ralou um pouquinho, juntou os irmãos, não vai mais andar de bicicleta. Sumiram com a bicicleta dele. É ruim. Não pode, mas sumiram. Um ano depois ele tá... É assim, cara. Tipo papo sem sacanagem. 3 anos ele, tudo bem que tem a idade também, né? Mas quando ele parou de fazer movimento, ele definhou. Sim, cara. De um jeito, cara. Você para de ativar a musculatura, de ativar a circulação. Absurdo. E você não via meu avô, por exemplo, dentro de casa.
Tava sempre fazendo alguma coisa ali, aquela geração bem antiga. Depois de um tempo, ele já não queria sair do sofá. É um negócio muito absurdo, cara. E essa geração antiga tende a proibir o movimento, ao invés de ajudar. É bem curioso. Porque é bem você falou, caiu, então não vai fazer mais isso. Que é o velho. Meu pai tá com, acho que tem 2 hérnias de disco lá e não entra em. Lógico que não quer fazer cirurgia e tudo mais. E vai no Pilates e tudo mais. Tem um poder, monte de recurso. Pelo menos estamos falando de mas tem um monte de pelo recurso. menos pra se mexer. Mas aí, por exemplo, se você falar pra ele, vamos fazer um levantamento de peso, ele fala, não, eu tenho 2 hérnias, não posso. Mas, pô, peraí, vamos fazer, logicamente, acompanhado de um médico, acompanhado de um... Porque... Esse feeling do profissional é importante, cara, porque são muitas mudanças. Sim. Então, se você pegar, tipo, nós estamos usando o WhatsApp há quanto tempo? Pouco tempo. Essas informações são realmente muito novas, assim. Eu vejo que vem uma geração de medicina diferente também, uma geração que tem está mais ligado. Tá vindo mais conhecimento. Não mais conhecimento, mas é mais... Cara, mais aberta, é que na realidade eu tenho um certo... A internet, ela tem 2 vertentes, né? Ela tem um excesso de informação. E o excesso de informação, ela causa 2 vertentes. Que é a informação boa e a informação ruim. Você tem as 2 coisas na internet. Você vai abrir hoje, a gente vive uma era de fake news, a gente vive uma era de desinformação, mas a desinformação ela existe pelo excesso de informação. Falei, foi meio filósofo agora. Não, mas é porque carnal fica... Mas é a pura Mas é realidade, isso. cara. O excesso de informação te deixa confuso. Porque muitas vezes você está fazendo uma coisa que... Eu falo isso para os meus alunos. Falo para meus alunos assim: sigam da nossa área 3 profissionais que você se identifica. Só 3. Sim. Porque o cara está estudando aquilo. Aí vem um outro cara que não está estudando e fala um negócio que muitas vezes você está fazendo certo e você acha que é errado. Sim. Então segue na sua linha. É aquela velha E história. vale pra tudo, né? É pra Marketing, tudo, cara. exercício físico. Isso, pra tudo, cara. Tudo. Não, pra corretagem, cara. Você falou, por exemplo, de ter bons profissionais. A gente tava falando exatamente isso, o assunto na semana passada. A gente decidiu fazer um podcast voltando às origens, que era sobre o mercado imobiliário. Exatamente por causa disso. Porque assim, cara, a gente vê muito corretor ruim no mercado. Sim. A maioria. E nosso maior medo é o que eu falo muito. Uma vez eu falei numa mesa de reunião. Porque existe a brincadeira do o corretor pilantra, o corretor safado, o corretor não sei o que lá. Existe essa brincadeira até no mercado entre os próprios corretores. Tipo, então assim, cara, não. Por quê? Sabe, existe um profissionalismo por trás. Porra, tipo, eu estudei pra caramba pra chegar aqui onde eu tô. Fora todo o meu estudo pessoal mesmo, a bagagem que eu trago de outras áreas, cara, beleza, a hora que eu falei, eu vou virar corretor... Você está estudando esse business. Eu não simplesmente falei assim, vou virar corretor e comecei a vender. Cara, não, eu fui pra cima. Como que vende, o que é o ITBI, o que é o registro, por que paga o ITBI, aonde que não paga, de que forma que faz. A gente tem aqui a lei do inquilinato comentada aqui na nossa mini biblioteca. A gente vai a fundo no que a gente está fazendo. Então, assim, não é brincadeira isso aqui. Vender isso aqui é confiança, sério. né, cara? Eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus pacientes. Venda é confiança. Uhum. Não importa o que você está vendendo. Vender é confiança. Olha que parece... É engraçado isso, mas é sério. Vocês estão vendendo o sonho de uma pessoa. Sim. Eu estou vendendo saúde. Às vezes, se você está sério ali fazendo as coisas, negócio, eu falo muito claro para os meus pacientes. Pode ser que, como nós estamos lidando com saúde, pode ser que o resultado não seja o que a gente está esperando. Mas a ciência evidencia isso. Vocês estão vendendo o sonho do cara. Às vezes o cara economizou a vida inteira. Então, quando o cara está comprando você, é a confiança. É uma responsabilidade o nome, muito grande. cara. Então, isso é muito importante. Cara, e é pro resto da vida. Por exemplo, sei lá, tirando raríssimas exceções de cara que vai comprar 15, 20, 50 imóveis, que é raríssimas exceções. Raríssimas não, mas raras exceções. Tô falando um contexto geral a nível que nacional acontece Brasil. Mais. O que acontece no Brasil é o cara comprar 1, 2, 3 imóveis no máximo na vida inteira dele. E você vai participar de 1, 2, 3 esse vezes. processo. Na vida Ele dele. pode ser a realização do sonho é um pesadelo. O pior pesadelo do cara.
E é aquela velha história. Trazendo de volta para a quiropraxia, existe realmente, inclusive até falei para você antes de vir fazer a entrevista, falei, peraí, eu quero conversar com ele para desmistificar isso. Porque existe, o cara vai jogar na internet lá, quiropraxia. Ah, mulher nos Estados Unidos que ficou paraplégica. Mas isso aqui é perigoso. Quantas pessoas morrem em cirurgia? Entendeu? Quantas pessoas morrem... É normal. Não é normal, né? Existe uma margem de erro para tudo. Sim. André, quem vai fazer é seguro? Eu tomo todas as ações e essa é a coisa mais importante que eu transmito nos meus cursos, nos meus treinamentos. Começa pelo pior. Como assim, André? Começa por aquilo que você não pode fazer. Se esse paciente for elencado nisso que você não pode fazer, não faz. Porque você pode ter resultados drásticos. Entendi. Então, você elenca uma série de fatores que você vai colocar o cara o mais seguro possível. Então, é uma maneira de você minimizar o risco. Mas como para qualquer outra coisa da área de saúde, tem o risco. Se já tem o risco, você tem que procurar o profissional que vai te deixar mais seguro possível. Fora que é isso que eu ia te falar, porque hoje também... E você não paga barato por isso, né? Não é. Não, cara. E hoje você consegue, com uma simples pesquisa, ter as informações do profissional. Você vê formação, tipo de cliente, feedback do cliente, quantos anos ele atua, como que ele atua. Não, e é então, válido, assim, e é válido, cara. É o profissional. Você tem que, além de escolher um bom profissional, você tem que pesquisar sobre ele. Porque a profissão, as técnicas, elas são seguras. Sim. Tem parâmetros de segurança, tem... O problema é quem aplica, né? O problema é quem aplica. Tem as red flags, que são as bandeiras vermelhas, tem o norte. É igual piloto de avião, atendo vários pilotos de avião, né? E eu, cagão, né? Viajo o Brasil inteiro, viajo pra fora do Brasil. Eu falo, bicho, eu pergunto todo mundo, cara, o que é essa a turbulência? Eu falo, André, a turbulência nada mais é que um buraco na pista. Aquele balança a hora que passa. A diferença é que... Você tá assim... Então, aquilo é uma coisa que, raramente, quando tem tempestade, segundo os pilotos que eu atendo, é um buraco na pista. E eles têm padrões de segurança para passar por aquilo. E o cara, para pilotar um avião, ele tem um checklist imenso, aeronave, enfim. Na nossa profissão, a mesma coisa. Todo dia eu estudo. Você vai colocar o Zezinho para pilotar o avião? Não. É aquele negócio. Avião é seguro? Se não fosse... tem acidente. Caiu o avião aqui, caiu o avião acolá e tal. Existe o acidente. Igual você falou, como qualquer profissão existe o risco. E vou te falar que tem gente que defende que 99,9% das vezes a falha não é mecânica. Então. Porque eu até tenho esqueci o nome dele, aquele canal Aviões e Músicas, e ele fala que assim, mas a falha foi mecânica. A falha não foi mecânica, ela foi humana. Porque algum humano deixou de fazer o checklist ou deixou de fazer... Pulou etapa na manutenção. Mas o que eu ia falar sobre o avião era exatamente isso. Por exemplo, assim, existe risco, existe acidente, se a gente for pegar, mas tá aí o avião. Há quantos anos que tá aí funcionando? Cara. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar o Zezinho para pilotar? Não é só porque, chegamos ao consenso que é seguro. Beleza? Aí eu coloco o Zezinho para pilotar? Não vai ser o Zezinho. Zezinho, essa hora tá em casa triste com o nome dele agora. Desculpa a todos os Zezinhos aí, mas é só pra, tipo assim... Ilustrar. Cara, você não vai colocar qualquer um pra pilotar um avião. Você vai colocar um cara que tenha... um Boeing... Nem sei mais os nomes do avião. Eu tô nas antigas, 747. Pode acontecer de não dar certo, pode acontecer alguma coisa. Isso é normal. O que é importante que você procure, quem vai procurar o tratamento... é que você procure um profissional que esteja habilitado, capacitado para aquilo, que tem experiência. Sim. Enfim. Ele falou do currículo, ele falou, procurar um profissional de qualidade. A gente tem que tomar cuidado, só isso, cara. Eu só queria salientar para deixar... a gente tá passando informação pra galera. Sim. Então, tipo assim, salientar o seguinte, cara, currículo falso tem um monte. Vai atrás. Pesquisar. O Thiago falou que é corretor. Vai atrás, ver se tem o CRES mesmo. Doutor André falou que é formado em fisioterapia. Vai lá ver. Vai lá na FIB. Fala, é mesmo. Pega os números do cara, também, né? Pega os clientes que ele atende, pega o feedback, né? Você entende o que quer dizer? E hoje é fácil. Troca uma ideia com quem já fez, por exemplo. Porque a internet todo mundo é top de tudo, né? Exato. Então, é isso que eu ia falar agora. Porque fazer um vídeo, falar assim, eu sei porque eu faço, porque eu sou masterclass, não sei das quantas, blá, eu falo. Né? Beleza, agora...
Você está correndo risco, né? Pois É a sua saúde, igual você falou. Então eu acho isso muito interessante. E voltando só a falar de profissional e aí indo para uma segunda vertente aí que eu queria bater bastante papo com você, que é sobre uma outra parte do trabalho que você faz. É dentro da quiropraxia, lógico, só que é a parte de treinamento de alta performance, que é o auxílio aos atletas de alta performance, profissional. E essa questão de mindset, cara, porque a gente vive hoje num mundo, e aí eu vou introduzir o tema que é esse, a gente vive num mundo hoje que a internet, a informação é tudo muito rápido. E a galera, ela gosta de resultado imediato. Imediato. Cara, quanto tempo leva para um atleta ser um atleta de verdade de alta performance? Cara, uma vida inteira, né? O atleta de alta performance, ele sempre vai ser exigido mais, assim, né? Sempre vai estar no limite maior, no tempo maior. Então, um atleta, primeiro que atleta de alta performance não é saudável, daí a introdução da quiropraxia, para um acompanhamento, para o restabelecimento, treina intensamente, o Anderon mesmo treina de 4, 5, 6 horas por dia. Um Tubarão aí que eu acompanho do MMA faz 3, 4 treinos por dia. Cara, 4 sessões por dia. Cara, pesado, absurdo, cara. Pesado, cara, absurdo. E isso lesiona, isso corre uma série de riscos. Fora o psicológico, você tá falando do mindset, imagina o quanto o cara não tem que manter o controle emocional, né, cara. Estresse, muito. Então, dessa forma aí, a gente acaba ajudando. Você acaba recuperando o corpo, a gente acaba trabalhando. Como eu convivo muito com o atleta, eu fui o primeiro a levar uma equipe de quiropraxia, uma equipe de recovery de quiropraxia para um evento de CrossFit no Brasil. Fui o primeiro a trazer técnicas de liberação miofascial para o fisiculturismo no Brasil, em 2012, com o Júlio Balestrin. Ele havia ido num campeonato nos Estados Unidos lá, falou, pô, uma mulher fez umas liberações de mim, aprofundou o corte, você faz isso. O que é essa liberação miofascial? Cara, é assim, existem 2 liberações miofasciais. Uma liberação miofascial para tratar dor, enxaqueca, dor de cabeça. Nós temos 3 possibilidades de dor. Ou uma dor neuro, de origem do nervo, ou uma dor músculo, que é de origem muscular, ou uma dor esquelética, que é de origem articular. Por exemplo, como uma hernia de disco, você pode ter as 3 dores. O disco rompe, é articular, ele vai tocar a raiz do nervo, é nervosa, e isso vai gerar consequências na musculatura, é neural. Então nós temos possibilidades de tratamento para essas 3 estruturas diferentes. Essa liberação miofascial atua na musculatura, né? E existe uma outra técnica, que é uma técnica de liberação miofascial para fisiculturistas. É uma técnica específica que você vai aprofundar o corte, você vai aumentar o tamanho da musculatura desse atleta, e isso faz com que ele pareça maior, com que os cortes apareçam mais fundo. E essa foi uma técnica que é específica para os atletas de fisiculturismo. Não imaginava lá no começo, né, eles falavam que a liberação miofascial, a face é como se fosse aquela pelinha do frango, né? Que e ela acaba limitando o crescimento. Aí você, tipo, meio que... Explica um pouquinho disso aí, para eu não falar tanta besteira aqui. A face é uma estrutura... Por exemplo, seus músculos eles funcionam de maneiras diferentes. Tem a musculatura que trabalha transversal, tem a musculatura que trabalha longitudinal. Se você parar para pensar, quando o músculo está trabalhando nesse sentido, o que está nesse sentido tem que esperar. Isso não acontece. A fáscia é uma estrutura lubrificada, inervada, que permite que os músculos, mesmo em sentidos diferentes, atuem sinergicamente. Quando eu tenho uma diminuição da lubrificação desse tecido, eu tenho uma inflamação chamada fasciite, que é mais comum em músculos pequenos, como do pé, fasciite plantar, uma fasciite nas mãos. Então, a face ela permite esse movimento. Quando, por algum motivo, acontece uma inflamação disso, esses músculos ficam limitados, e aí você atua com a mobilização desse tecido. Tem uma nomenclatura errada, o pessoal fala, liberação miofascial, você não consegue liberar. Mas essa é uma questão de tradução, que foi traduzido de uma forma diferente. Você consegue dar mobilidade nesse tecido. E nos atletas de fisiculturismo, que têm baixos níveis de gordura, onde a musculatura é mais aparente, você consegue fazer essa mobilização no sentido das fibras musculares ou dos cortes musculares, dando a impressão de que o atleta é mais definido, que o atleta tem os cortes mais aprofundados
E isso no campeonato vai fazer muita diferença. Essa liberação já não é como a quiropraxia. Não precisa ser fisioterapeuta, pode ser massoterapeuta. Sim, tem massoterapeuta que atua com isso, tem vários profissionais que atuam. O profissional da fisioterapia, por conhecer patologia, por conhecer matérias mais aprofundadas, acaba tendo um domínio maior sobre a técnica e consegue identificar, por exemplo, mais patologias, enfim. Mas existem vários profissionais que atuam com isso. Você sabe que, agora entrando mais nesse alto rendimento aí, eu até anotei aqui que é o momento Xuxa, né? Manda um beijo pra minha mãe. Manda um beijo pro meu pai, pra você, Xuxa. Eu até te falei que eu ia contar um pouquinho, né? É uma área meio que eu não falo muito, mas 30 quilos atrás na minha vida, eu comecei a treinar em 2003, naquela época que a gente tava batendo um papo aqui em off, né? Que você não tinha informação, você não tinha internet. O professor nem sempre era um cara bom. Normalmente, em cidade pequena, era o cara que fala, vai naquele aparelho, vai naquele. Já não tinha muito aparelho. Então, o que a gente fazia? A gente comprava revistas, né? Normalmente era americana, tinha umas revistas americanas, Muscle Development, sei lá como é que fala. E a gente tinha no Brasil uma que era Muscle Inform, né? E depois veio a Super Treino, é isso? Eu acho que Super Treino. Vai começar a vir. E aí depois, 2009, né? E começou. Mas nessa época não tinha internet. Então a gente comprava essas revistas para ver o que o americano fazia. E aí eu comecei a ver essa questão de fisiculturismo, e na época era o Jay Cutler e o Ronnie Coleman. O Coleman ele foi 8 vezes Mr. Olympia. E Mr. Olympia, para quem não conhece, né, que o nosso público é um pouco diferente, é o campeonato que o Arnold ficou famoso, né? A Olimpíada do fisiculturismo. É a Olimpíada, é o cara do ápice do fisiculturismo. E aí eu comecei a ver isso, comecei a me interessar. Cursei Educação Física na Federal Rural do Rio de Janeiro e comecei a trabalhar com atleta. E eu trabalhei entre 2009 a 2014, mais ou menos, com atleta. E eu treinei atleta no Mr. Hill. Tem até depois te mostrar a foto e é bem curioso isso, cara. Legal, o Jorlan participou muito do O Jorlan, vixe, o Jorlan na época, ele chorava. O cara veio de baixo, o cara é absurdo. Legal, cara. A gente ia naquelas feiras que você ia pra feira, você não falava que tava indo na feira fitness, porque tinha um preconceito muito grande. Lá dentro era muito legal. Mas você vai onde? Vou na feira. Era um público muito específico. Muito específico. Hoje não, é bonito. Felipe Franco ficou famoso, Juliana, Salimene. Aí você vem... Hoje já é bem divulgado, né? E nessa época eu tinha uma dificuldade muito grande. E aí eu tenho um amigo meu que eu treinei, hoje ele é atleta, e ele é massoterapeuta e é muito seu fã, que é o Eduardo Henrique. Legal, abração, cara, pra ele aí, ele se pediu ele pra mandar um abraço, que ele falou assim, cara, e ele queria vir pra cá hoje, lá do Rio, ele falou, cara, se eu pegar o ônibus aqui, eu consigo chegar a tempo. E assim, por isso que eu te falei, o momento Xuxa, velho. No massoterapeuta, muito cara legal, tem muito cara top trabalhando. E ele trabalha Como é o nome dele? Eduardo Henrique. Um abraço pra você aí. Edu underline UFRRJ. Tá vendo? O dia que você vier passear aqui, nós estamos vizinhos aqui. Nós estamos vizinhos, só vem. Tá convidado pra tomar um café comigo, ele acompanhar é muito uma seu sessão. fã, cara. Você não tem ideia. E até quando o Luiz comentou, foi o que eu te falei, eu fiquei um pouco apagado dessa área. E eu não pesquisava nada. Quando o Luiz comentou, eu já tinha ouvido falar de você. Comecei a pesquisar, comecei a ver vídeo, Cariani. Aí você cai em cima do Júlio Balestrinho. Eu fico, caralho, eu convivi no meio que esses caras estavam convivendo. Né? Não tinha intimidade com eles, mas estava no meio. E eu lembro que teve um torneio que foi hoje, não sei como é que ele tá de fama, mas na época tava um boom que era o Léo Araújo. Ah, ele é top, mano, cara. E ele tinha um projeto... os caras que estão bombando hoje são os mesmos que começaram. E ele tinha um projeto, cara. São, cara, porque é a velha guarda. É o cara que, por exemplo, o Jorlan é um cara que não tinha luxo com carro, a mãe dele apoiava a veia. E ele investe no esporte. A vida, se o cara fala, ele chora. Então são os mesmos caras que começaram. Jorlan, Júlio Balestrin, Cariani, o Léo Stronda, vários caras, tem muito cara aí. É os mesmos caras que... O Edu, né? Mr. Olímpia, velho. Ele teve o Mr. Olímpia que ele ganhou. É das antigas. O Léo... cara, moleque é o que levou pra música, é o que levou... É antigo assim, dentro da idade dele, é um moleque novo. Ele é novo. Mas é o cara que... É os caras que sempre acompanham. O Stronda, ele treinava na academia que eu trabalhava na Barra. E ele era molecote, o bonde da Stronda era molecada. Cara, um cara que ajudou a divulgar com música. Ele é sensacional. Música, ele ajudou sensacional. E é curioso, né? Porque assim, hoje você vê o Jorlan, por exemplo, é um cara que saiu na época um documentário dele, e eu lembro que eu fui numa feira e eu falei, cara, eu sou muito seu fã. Ele chorou, mano.
Falou, cara, você não tem noção do quanto é importante ouvir isso. Saber que tem algum Ele fã. chorou. legal, isso eu gosto muito. E hoje, tipo, e é o esporte, cara, que eu sou apaixonado. Eu fiquei até 2 horas da manhã ontem assistindo. E eu falei, cara, eu tenho que voltar, porque, puta, E você tá no meio desses caras foda, tudo. cara. Cara, é engraçado isso, assim. As histórias, elas vão se... Eu vou contar a história inteira pra você entender. Ela vai criando uma teia, né, cara? Cara, eu entrei no bombeiro, eu sou soldado do Corpo de Bombeiros desde 2001. Em 2011, 2012, não lembro direito, porque a memória é seletiva para coisa ruim, né? Nós fomos atender uma ocorrência aqui em Bauru, num condomínio, onde havia sido um pedreiro soterrado. E aí aconteceu um acidente e morreram 2 bombeiros na ocorrência. Nossa. Dessa ocorrência... Na ocorrência aconteceu um acidente. morreram 2 bombeiros. Porque, por vários procedimentos lá, a gente queria preservar o corpo, acabou soterrando os bombeiros também. Enfim, dessa ocorrência aconteceu em abril. Eu fui dormir dia 27 de novembro. Nossa. Nesse processo todo, eu aumentei 35 quilos. Então, eu saí de uma calça 42 para uma calça 52. Ixi. Cheguei no limite, assim, aí fui no médico e falei, se você quer morrer, você tá no caminho certo. Você vai infartar, seus exames estão todos alterados. Falou, se você quiser morrer, você tá no caminho certo, você vai acontecer, fica tranquilo. Você tem que fazer dieta e treinar, bicho. E aí eu ia na academia, e tem um cara que é meu treinador até hoje, né? O Edilson de Oliveira, campeão sul-americano de fisiculturismo. Eu olhava aquele cara na academia, o cara parecia um boneco. Cara, puta que cara top. Muito legal. Aí eu falei para ele, Edilson, eu tô com um problema de saúde, eu sei que você é atleta, e sou fisioterapeuta e tal, também tô fazendo fisioterapia aí. Você não quer me ajudar, cara? Eu te ajudo como atleta, eu atendo você, você me ajuda. Me atende como... Eu sei que eu não sou atleta, eu tô bem pesado, bem feião. Ele é muito... Não, André, vamos ajudar sim, isso aqui é bom para todo mundo. Aí ele começou a me ajudar. Nesse processo eu perdi e aí o Edilson é um trabalho maravilhoso, a gente faz até hoje. Eu perdi esses 35, perdi até mais. Aí eu voltei para os 42 e falei, agora você tá muito magrelo, ele falou, vamos pôr músculo aí. Vamos pôr músculo. E eu apaixonei, porque o treinador dele era o Júlio Balestrin. Ah, é? Falou, André, vamos lá para São Paulo para você conhecer o Júlio. Fomos num campeonato. Cara, você vê o Júlio, da minha altura, o braço é aqui. Você fala, cara, cara top. Parece que não cabe dentro do... Cara, não é, o fisiculturismo, você fala, puta, cara top, cara. E eu comecei a treinar com isso. E aí o Júlio falou, André, eu tava nos Estados Unidos e comecei a atender os caras. Fiquei com dó do meu bracinho agora. Aí, cara, eu comecei a atender o Júlio e o Júlio era treinador do Brandão. O Brandão era um molequinho aqui de Marília. Ele tá com quantos anos agora? 25, né? O Rafa Brandão, eu estou no campeonato dele desde o primeiro. O Rafa Brandão, olha como o esporte transforma a vida e as coisas. Há 7 anos atrás, o Rafa era molequinho. Ele e o Capial, que hoje é de longe um dos melhores treinadores do Brasil, paravam de Marília aqui em Bauru para eu atendê-los, assim, marmitinha. Eu falo que são meus filhos, na minha cabeça fica aquela imagem de criança. Sim. O Brandão é o primeiro brasileiro a ir no Mr. Olímpia, vai esse ano, que é a Olimpíada do Fisiculturismo, ganhando o campeonato. Ele já ganhou 2 campeonatos. Ah, é? Há 7 anos atrás, o Brandão fazia cardio na rua e o nego falava, pô, esse moleque idiota acha que vai dar alguma coisa no fisiculturismo. E hoje é um dos caras mais importantes, ganha dinheiro com isso, é exemplo para todo mundo. Não, ele é um então shape o esporte absurdo, transformou. Cara, ele é absurdo. Aí, em 2012, eu conheci isso. Ô, Brandão, ele. deixa uns comentários pra gente aí, que o Brandão é 1 milhão e 200 mil seguidores. É, top. Aí eu comecei a acompanhar o Júlio e todo mundo é do mesmo meio. Sim. Engraçado isso. E eu comecei a acompanhar o Rafa. O Rafa era treinado pelo Júlio, depois eles se separaram. Aí o Rafa era da Max, o Cariani era da Integral, aí o Cariani veio pra Max, eu conheci o Cariani lá. E eu amo muito esporte. Aí conheci o Thiago Lins, conheci toda... É a mesma galera. Essa galera. Thiago Lins, enfim. Atendi todos eles. O Paulo Musi também, ele veio para integrar toda a galera. Todo. Era tudo, Antes ele fazia um trabalho separado. O Júlio era brigado com... Acabou num... Antes de eu conhecer eles eram brigados, assim, o Cariani e o Júlio. Depois eles voltaram e formaram uma parceria monstra. Então eu comecei assim. O Anderon era atleta da seleção brasileira de judô e ele tinha uma canelite muito... E o pai dele é policial.
Um outro policial falou, André, tem um menino de um amigo meu, do Marco. E aí eu me apaixonei pelo Anderon, pela família. É como se fosse meu filho. Sim. Eu atendi o Anderon. O Anderon era do judô, querendo ir para a Olimpíada. Só que ele começou a fazer crossfit. No primeiro ano brincando de crossfit, ele foi quarto colocado. Putz. Aí ele falou, eu tenho mais jeito para isso do que pelo judô. Tô melhor no crossfit. Aí ele foi 5 vezes campeão de crossfit. Ele é muito top. E aí eu fui conhecendo. Aí, pelo Cariani, como isso tomou uma proporção muito grande, eu conheci o Kainan dos Estados Unidos, falou, eu vou para Bauru. Aí todo mundo, André, eu lutei judô, né? Mas eu nem tava... Igual você fez com o fisiculturismo, eu fiz com a luta. Esqueceu. Pô, cara, o Kainan tá vindo, o Capial, o Kainan tá vindo aí pro Brasil e tal. Falei, tá bom, é amigo seu. Não, você não tá entendendo quem que é o Kainan. Falei, não, cara. E não entendia mesmo, assim, não sabia a repercussão que ele tinha dentro do jiu-jitsu. Você é louco, esse moleque é monstro e tal. E ele veio, ele é de Pederneiras. É outro moleque que eu fiquei apaixonado. Tá moleque top, cara. Eu falo que eu tenho sorte, além de atender atletas tops, são pessoas boas. E aí eu atendi o Kainan, aí veio o Tubarão, então, enfim, eu tenho... Que é aí eu atendo... Ele é de Pederneiras aqui do lado. O Kainan, sim. Mora em San Diego hoje, né? Já é americano, porque ele já tem o green card, já está encaminhando para o visto. É atleta de relevância no mundo do esporte. Foi campeão agora da DCC, foi campeão mundial. Eu treinava com o Paulinho Ledesma, que é um grande professor de jiu-jitsu aqui de Bauru. Falou, cara, tem um moleque top aqui, o Tubarão. Antes do Tubarão ir pro... Antes do Tubarão ser o Tubarão. Antes do Tubarão entrar no UFC. Ele era só um peixinho. Ele tem história sofrida também, Nossa, cara. aí ele veio, eu falo... Entendeu, piadinha? Ele era só um peixinho. Vou trazer o Tubarão pra ele falar isso na cara dele. Ele é legal demais. Quem tá aqui, você não vai ter coragem. Você não vai ter coragem. Mano, você tem que ver os treinos do cara. E ele é pequenininho, velho. Ele vem, cara. Convida ele que ele é um cara top. Vem, ele é boa. Você é um cara grandão, você fala assim, ó, duvido você xingar a mãe dele. Aquelas brincadeiras de escola. Você morre e nem sabe que apanhou, porque o cara é muito rápido, velho. É gente boa. Aí... Conheci ele ia fazer o teste pro UFC, mas eu falo, pô, eu sou da Coab, ele é lá do Jari, lá do Laranjal, lá do Maranhão, e nós ficamos muito amigos, cara, muito. Ficou? Então eu atendo esses caras de diferentes esportes, e essas coisas vão acontecendo. Eu tenho uma frase que fala, urubu voa com urubu, águia voa com águia. As pessoas vão se juntando, as pessoas da mesma vibe, da mesma energia vai juntando. E isso traz para você assim uma experiência de vida, né, cara? Porque, sim, cara, é lógico, dentro do nicho do esporte e tudo mais, mas cada um tem uma personalidade, cada um de um esporte diferente, sim, um tipo de concentrado diferente, uma história diferente. E fortalece também, eu acho que dá mais credibilidade para sua área e pro esporte em si. Sim. Porque assim, os caras hoje que a gente tava falando em off aqui, antigamente você tinha vergonha de... Hoje não, hoje qualquer moleque que entra na academia sabe quem é o Paulo Musi. Qualquer moleque que entra na academia sabe quem é o Cariani, Balestrin, então é muito absurdo. E olha só, como você falou assim, André, quiropraxia, tem medo? Se você pegar aqui só nesses nomes que eu te falei, a quiropraxia acompanha o maior nome do fisiculturismo brasileiro. A quiropraxia atende um lutador que está no maior evento de lutas do mundo, o UFC. A quiropraxia tem 7 títulos brasileiros, porque eu tenho um com o Kainan, ou com o Kaique, com o Anderon, com o Robson. Então a quiropraxia eu atendo atletas da seleção brasileira de basquete. Então a quiropraxia está no fisiculturismo, está no crossfit, está no jiu-jitsu, está no UFC, está no basquete. Então, olha a relevância que isso tem. Que são... Com campeões. Então, os campeões de esportes de altíssimo rendimento recebem o tratamento de quiropraxia. E se você perguntar para qualquer um, eles falam que eles vão relatar para vocês que um dos fatores de sucesso é ter um acompanhamento de um fisioterapeuta especialista em quiropraxia nos esportes. Isso é fato. E é um absurdo, porque assim, você vê... Acho que já foi desmistificado, né? Não, eu acredito que agora tomara que tenha mais 20, 30 clientes só essa semana te procurando aí. Mas o que é engraçado é que você começa a ver os vídeos, né? E você vê o que no fisiculturismo, por exemplo, é na hora, velho. Tipo, ele faz ali não é a liberação, né? Mas a manipulação. Uma das técnicas. Eu uso o meu método aqui, ó, a TR1. Isso. É um método que eu juntei as... Explica para nós certinho o que é a TR1. A TR1 quer dizer avaliar, tratar e retreinar. Você avalia o paciente, descobre a disfunção através dos testes, trata ele e retreina. Por que é uma das causas da lesão? É um paciente praticar
uma atividade física, um esporte, de uma maneira inadequada, ou com a biomecânica inadequada, ou com o movimento inadequado. Retreinar é ajudar o paciente a construir novos padrões de movimento. André, eu não estou entendendo isso. Vocês são... Não sei se vocês se lembram. Eu lembro que eu sou um pouquinho mais retrô. Vintage. Old school. Vintage, ou cool. Quando foi obrigado a usar o cinto de segurança. Sim, tem que sim. usar essa merda e começa. Hoje é automático você montar no carro e fazer isso. Porque o seu sistema nervoso central Já acostumou. já acostumou com isso. Já criou esse padrão de movimento. Então, repository training, ou neural reeducation, retreinamento neuromuscular, envolve você tirar o paciente de uma postura para aquele esporte ou para aquele tipo de movimento que não está adequado e criar novos padrões de movimento. Isso leva de 4 a 6 semanas. Então, é um método que eu reuni e que eu aplico nos pacientes e nos atletas que têm muito sucesso. Massa pra caramba. E assim, só né, falando sobre essa área mais específica de luta e o fisiculturismo, como que... Eu entendo muito pouquinho assim, mas como que para quem não entende, em que fase que entra? Entra no pré-treino, no pós-treino, pré-competição, pós-competição? Só quando sente dor? Só quando sente dor? Não, cara, essa é uma pergunta maravilhosa. Por exemplo, são várias fases para o atleta e para o profissional que atua com o atleta. Vamos imaginar o Anderon 6 vezes por semana. Ele treina só descansa na quinta, 5 horas, 6 horas por dia. O corpo vai ao limite. Então, na quinta-feira, que é o dia de rest dele, que é o dia de descanso, a gente faz uma manutenção. A gente trabalha para que ele faça uma manutenção. Em competição, eu vou para a competição com ele e muitas vezes ele tem uma emergência na competição. Aí você precisa resolver aquela emergência. Um entorse no tornozelo, uma musculatura sobrecarregada, você atua ali para isso. No fisiculturismo é diferente. No fisiculturismo, você vai trabalhando, porque um atleta de fisiculturismo ele tem 2 fases, você que já trabalhou com isso. Para o pessoal que não conhece, tem o off-season, que é a fase onde o atleta ganha peso, onde ele trabalha com mais cargas, onde ele leva o corpo ao extremo. Nessa fase de off-season, você trabalha para recuperar, para que ele treine mais forte, para que ele treine mais pesado. E no pré-contest, que é aquela fase de pré-competição, onde ele precisa estar mais condicionado, com a musculatura mais profunda. E nessa fase você trabalha para isso, para que ele tenha uma aparência. Ele está em off-season. Eu tô em off-season. Você tá em off faz uns 18 anos. Faz uns 6 anos já. Uns 7 anos. Não vamos falar em anos, vamos falar em quilos. Tem uns 30 quilos. Já é a terceira vez hoje, tá vendo, né? É boa. É ele que fala. Ele fala Gordofobia. há 30 quilos atrás, toda vez que ele faz essa piadinha, eu fico pensando. O Capial cara não pra fala em mim ano, o cara fala em quilo. Lógico, porra. O Capial, ele me chama de gordão e falou, gordão, você tá em off eterno. Você tá gordão, imagina eu. Mas é engraçado que o meio dos caras é absurdo. É tipo... O off dos caras, o percentual de gordura é muito baixo. O off dele já é esse, tipo atleta de alta, sabe? Você olha o cara na rua e fala, tá em off. O que é um índice baixo? 3, 4, 5%? Depende do atleta. Tem atleta que com 7%, 8%, ele tá muito bem condicionado. O Anderon, ele, por ser um esporte diferente também, mas ele bate 4, 5% de gordura, é muito pouco, cara. 4% de gordura no corpo. É nada. É tão pouca gordura, por exemplo... Como que mede isso, sabe, Fá? Tem equipamentos, tem protocolo, né? Cara. Eu não conheço muito a metodologia. Eu não conheço também, não. Você vê o Anderon, dependendo da competição e dependendo a prova, ele perde tanta gordura que ele quase entra em hipotermia. Então é muito comum levar um cobertor para eles cobrir. Tá? É? E é um atleta de crossfit, não é de fisiculturismo. Então depende muito de atleta para atleta. Eu não sabia disso. É absurdo, cara. É tipo o nível Mas dos abaixo caras de 10% já é um nível muito já baixo. É um nível de gordura. E o crossfit... Pro homem, né? Porque pra mulher é diferente. É um mulher é um pouco mais. mais alta. É um pouco mais alta da mulher. A mulher, ela tem que ter um pouco mais de gordura, né? Já é a natureza dela, né? A testosterona também tende a baixar a gordura, né? Acho que por a mulher tem fatores. menos testosterona também, né? E é curioso porque, assim, o esporte como o crossfit e o fisiculturismo, a luta também, mas nem tanto, o atleta, o corpo dele é o reflexo do que é a rotina dele. Porque, assim, um jogador de futebol, por exemplo, ele pode jogar mal no final, meter um gol de cabeça ali, fazer um gol de pênalti, ganhou a Copa do Mundo e beleza. O fisiculturista, o crossfitter, não tem como. Se o cara deu mole um dia antes da competição, acabou.
Tipo, Comeu uma batatinha frita do Mac? O fisiculturismo Comida, é descanso, absurdo, cara. treino, Descanso. tudo importante. É tudo, né? Fisiculturismo é tão importante. Por exemplo, o cara precisa dormir bem, porque uma noite mal dormida, pré-competição, um estresse pode inchar o corpo dele, liberar cortisol e fazer com que modifique o cenário do corpo dele. Que ele fique no pior cenário embaçado, por exemplo. E aí a gente tem uma atuação de você fazer uma drenagem, de você fazer uma técnica que é importante para o atleta. Isso Os caras casados, cara, fica longe da esposa 2 semanas antes da competição para não ter risco de brigar, velho. É um negócio absurdo. Abaixo carboidrato, falta de carboidrato. Então tem vários fatores. Coito interfere também? Já não sei, né, velho? Cara, não competi. Eu nunca competi Não também, compito. né? Não passo nenhum nem outro. Brincadeira, Por que você quer saber isso, né? Tipo... Não, é porque tem cara, o jogador de futebol, os caras falavam muito isso, né? Concentração, tá? Mas o Romário fugia demais da concentração pra ir. Né? Isso vem da velha escola também, né? Influencia depois na performance dele Mas, cara. Eu gosto muito de boxe, por exemplo, né? Eu treinei boxe um bom tempo. Eu treinei boxe e também. os caras antigamente falavam que não podia, uma semana antes. Até os filmes do Rock Balboa falam que não pode. O Mike Tyson, por exemplo, que é o cara, pra mim, foi o melhor da história. Eu sou fã número 1. Você é também? Pô, o Mike Tyson é absurdo, cara. E o Mike Tyson ele tinha uns movimentos naturais dele, assim. Mano, o Mike Tyson não tem como explicar. Os Cara, caras que conhecem o boxe. Que não dá pra replicar, né? Cara, esse é um cara, o Mike Tyson é extremamente inteligente. Um dos podcasts que eu sigo é o dele. Ele tem muita coisa top no podcast. Você vê a mentalidade do cara, você vê a resiliência que ele tá hoje. É muito legal. Não sei se vocês acompanham, se vocês assistem, porque é muito legal. Você que vai um pouco pra parte da neurociência aí, é verdade essa questão do boxe, de levar tanta pancada na cabeça? Isso é neurociência, isso é anatômico. Lesona mesmo, sério? Lesona, cara, traumático. Qual o nome dessa lesão? Tem um nome. Eles chamavam antigamente de sonado, né? Que era o cara ficava meio igual uma guila, meio sonado. Cara, tem várias coisas que podem acontecer. Eu não me recordo agora, eu tava vendo estudo disso. Tem lugares que é proibido. Eu não sei a fundo. Você até... não vou conseguir passar a informação numa forma integral. Correto. Eu não sei se foi numa escola ou em algum time de futebol que proibiram os adolescentes até uma certa idade. Foi federação, eu vi essa notícia. Foi uma federação. Cabecear o futebol. Não pode cabecear até tipo 14, 12 anos. 15 anos. Não pode. Porque isso... Pra não lesionar... tá em fase de formação. É porque antigamente, né, o tipo de treino para qualquer tipo de esporte era repetição. Sim. Então, por exemplo, o jogador de futebol levantava a bola e ficava cabeceando. O boxeador era o sparring toda semana. Então o cara ele tomava soco. Hoje já tem todo o protocolo que você pega. O Mike Tyson, por exemplo, é de uma época que tomava porrada. Hoje não, o boxeador, o Esquiva Falcão, eu acompanhei muito o treinamento dele. E já é um cara que é diferente. Ele faz sparring muito menos do que os caras de antigamente. Sim. A ciência ela vem em favor do esporte, né? Tanto é que a carreira ela fica mais assim, o cara quando se cuida... Mais longínqua. É longeva, né? Que fala, sei lá. Acho que eu não sou professor de português não, mas não sei. Longínqua. Pode ser. E, por exemplo, o jogador de futebol, você vê, hoje o Cristiano Ronaldo... Tem uma longevidade maior. Pronto, fica bonito. Fica bonita. Jogador de futebol, Cristiano Ronaldo tá em alto nível aí com 38 anos. Lesão, menos isso é normal. Então é muito importante esse acompanhamento para os atletas, para as coisas que vai desenvolvendo, para o esporte ser mais competitivo, ter mais duração como atleta, como profissional, enfim. Cara, e eu ia falar que esse assunto aquela hora sobre o mindset de um atleta, cara. Que eu acho que o principal diferencial de um atleta é o foco, né? É o foco no resultado. Porque, por exemplo, assim, o que eu quero chegar com isso, cara? Quando eu falei, por exemplo, lá atrás, que o grande problema da nossa sociedade hoje é o resultado imediato, cara, eu vou citar 2 exemplos. 2 exemplos básicos. Eu tô com o meu corpo ruim, não tô me sentindo agradável com o meu corpo, eu vou começar na academia. Cara, vai em qualquer academia aí e pega o índice de turnover que tem na academia. De pessoas que entram e param de ir na primeira semana, na segunda semana. Porque nós estamos vivendo uma sociedade que é o resultado imediato. Cara, você não vai ter resultado numa academia começando a ir hoje
E amanhã você fala assim, olha que legal, meu corpo mudou. Depois de amanhã, nossa, agora eu estou ficando... Cara, não vai ter esse resultado. Uma outra analogia bem tosca assim, mas é tipo, por exemplo, tô fazendo tratamento de minoxidil para crescer barba, ou o cara que usa para fazer cabelo e tudo mais. Tá querendo virar um viking? Ele tá vendo que não tá funcionando. E pra cabelo e tudo mais. Mas então, é essa brincadeira que você fez agora. Eu fiz uma, ele já me chamou de gordo 3 não, vezes. mas essa brincadeira não tá funcionando, é onde eu quero chegar. Porque assim, cara, qual é o tempo do tratamento? 6 meses. Tá, aí na primeira semana você para de usar. Na segunda semana você para de usar. O tratamento é 6 meses, meu amigo. Por que você parou na segunda semana? E aí, trazendo até um pouco pro nosso mercado, é aquilo, eu tava conversando hoje com um corretor de imobiliário, que eu falei pra ele, cara, você não vai ter resultado no primeiro mês, no segundo mês. No primeiro ano, talvez. No segundo ano, quem sabe? Cara, é um resultado, é uma carreira que você está criando. Você está construindo uma carreira, você está construindo um projeto. Então você fala assim, vou virar corretor, amanhã você começa a vender? Não. Vou virar atleta, crossfiteiro, vou virar atleta, ou do crossfit, ou do fisiculturismo. Eu não vou virar campeão do Arnold lá amanhã, cara. Mês que vem. Eu tenho todo um processo, eu tenho toda uma mudança de mindset, eu tenho toda uma mudança de rotina. Você tá falando aí, cara, o cara treina 5, 6 horas por dia, todos os dias, descanta um dia na semana. E aí você é corretor e quer trabalhar um dia por semana e vender imóvel. 2 horas por dia. Você entendeu? Cara, é esse mindset que eu falo para trazer isso pro mercado. Eu acabei me discursando um pouco mais aqui, mas é para trazer essa ideia. Mas é interessante, olha só. Hoje eu atendo bem menos do que eu atendia. Hoje eu treino profissionais da área da saúde através das minhas mentorias, né? Eu falo que para serem atletas de alta performance do seu negócio. Então eu trouxe dessa convivência com atletas campeões de altíssima performance essa mentalidade. E eu vou dividir com quem está assistindo aí, se quiser pegar papel e caneta, isso muda o jogo em qualquer área. Pega aí, na área, Karine. Pode pegar. As pessoas têm, elas têm que se apaixonar pelo processo. Quando você entende o que está acontecendo, você diminui o tempo desse processo. Vamos lá. O que tem em comum um atleta de alta performance com um profissional de alta performance? Eu quero ser um vendedor seu, eu quero ser um vendedor de alta performance. O que eu posso aprender com o atleta? Disciplina, foco e clareza de objetivo. Por exemplo, se eu te perguntar assim, quer ver? Eu vou perguntar para vocês. Vocês querem ser a maior corretora, a maior imobiliária do mercado? Sim. Para quando? 10 anos. Como? Fornecendo um bom atendimento e... Entendeu? As pessoas não têm clareza de objetivo. Sim. Então, assim, eu falo pro cara assim, você vai ser atleta? Quando? O Tubarão falou, vou estar no UFC tal dia. O Andrão falou, eu vou chegar no game. O Brandon falou, eu vou estar no Olímpia até tal ano. Então a pessoa coloca cor, a pessoa coloca cheiro. E aí vem uma segunda pergunta. Como? Como que eu vou ser o maior vendedor? Eu vou perguntar para quem vende muito. Aí vem uma frase que é clichê, mas é verdadeira. Não aceita crítica de pessoa construtiva de quem não construiu bosta nenhuma. Sim. Então eu mentoro os caras, eu falo, você tem que fazer isso. Atleta de alta performance é uma coisa. O cara tem disciplina e ele acredita no processo e ele tem clareza de objetivo. A maioria das pessoas não tem clareza. Não tem clareza. Porque quando tem clareza, você faz um outro processo chamado ação massiva. Então eu falo, bicho, como que você vende? André vendo assim, quem que é o maior vendedor? Deixa eu perguntar para ele como ele vende. Como que você vende? Porque as pessoas que têm sucesso, elas querem dividir sucesso. O que acontece é que a maioria das pessoas querem o resultado, mas não tem clareza do que quer. E aí as pessoas elas querem resultado com milagre. Não tem milagre. A palavra é masterizar o processo. Então, se eu fui vender para você, eu anoto os pontos positivo e negativo. Por que eu não removi suas objeções? O atleta é a mesma coisa. O que eu errei no campeonato? O que eu errei na minha dieta? O que eu errei? Masteriza o processo. Melhor, mas se mantém no processo. O que acontece é que as pessoas começam a fazer alguma coisa e param no meio do caminho. Ganhar dinheiro no Brasil é muito fácil.
Como assim, André? É só ser consistente. As pessoas não são consistentes naquilo que fazem. Se você olhar todos os grandes jogadores do mercado, de qualquer área, eles são extremamente consistentes no que estão fazendo, estão masterizando o seu processo, masterizando o seu produto e excluindo suas falhas. Então, se você olhar todo mundo que está no auge da internet hoje, olha lá em 2008, eles estão falando da mesma coisa, só que eles melhoraram o processo, eles visualizaram e continuam. Eu não acredito. Há 7 anos atrás, o Brandão era um moleque aí que ninguém acreditava. Hoje está no Olímpia, porque ele só masterizou o processo e foi consistente. Masterizou o processo e foi consistente. A internet, ela dá uma falsa impressão de que é tudo muito rápido. E não é. Eu estou nisso aqui desde 2008. Exato. Então, eu venho melhorando. Em 2008, quando eu comecei a atender quiropraxia em Bauru, falavam que eu era macumbeiro, que eu era charlatão. Então, hoje, todo mundo tem orgulho de falar que é meu aluno, porque eu já sou uma referência. Então, primeiro passo dos atletas de alta performance. Vocês querem saber o segredo, uma mentalidade de uma pessoa que tem... Eu falo que tem 2 mentalidades, só 2. Mente de campeão e mente de derrotado. O campeão sonha, testa e realiza. Eu vou fazer o podcast, eu vou comprar a mesa, eu compro o microfone, vai dar certo. O que você sonha, testa, realiza. Pessoas com mentalidade de campeão estão sonhando, testando e realizando. E aí você vai entrar num ciclo de sucesso e fracasso, que é outra coisa que eu vou explicar. Mas essa é a mentalidade de campeão. O campeão sonha, testa, realiza. Deu certo, ele masteriza o processo. Não saiu do jeito que ele queria, ele melhora o processo. Pessoas com mentalidade derrotada estão criticando, culpando e julgando alguém. Exatamente. A culpa é do outro, o outro está errado, o outro não deu certo. Isso é horrível. Campeão sonha, testa, realiza. Derrotado está criticando, culpando e julgando. Tem uma coisa clichê também, que todo mundo fala que você é a soma das 5 pessoas que você convive. Você é a somatória das 3 pessoas que você convive. Então é muito fácil você saber se o cara está com uma mentalidade de campeão, se ele está convivendo com campeões, porque o ambiente faz diferença. Sim. Se você estiver convivendo com caras que estão sonhando, testando e realizando, você vai sonhar, testar e realizar. Se você estiver convivendo com pessoas que estão criticando, culpando e julgando, você vai criticar, culpar e julgar. E aí você entra no ciclo de sucesso. O sucesso é um ciclo. Quer saber qual é o ciclo de sucesso? Fala para nós. Pensamento positivo. Cara, eu vou montar o podcast, vai dar certo, vão me assistir. Não, eu vou montar imobiliário, eu vou vender, o mercado está bombando em Bauru, eu vou me especializar. Pensamento positivo. Sim. Se você tiver um pensamento positivo, a sua atitude vai ser positiva ou negativa? Vai ser positiva, ela vai carregar. Vou colocar minha melhor roupa, vou passar um perfume, passar uma minoxidil para crescer a barba. Sim. E vou vender 5 imóveis hoje. Se você vendeu 5, foi positivo. Se você vendeu 3, foi positivo. Se você vendeu 1, foi positivo. Sim. E aí, a venda é positiva de qualquer forma, né? O que vai ser o resultado? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, você vendeu. O que te motiva não é a motivação, o que te motiva é o resultado. Se você vendeu, amanhã você vai querer vender mais. Amanhã você vai fazer. E isso acaba sendo um ciclo. E isso acaba repetindo o sucesso. Pensamento positivo, atitude positiva, resultado positivo. Mesmo que o resultado não seja o que você quer, você vai melhorar ele. A mentalidade do fracassado, o ciclo do fracasso é o mesmo. Pensamento positivo, você vai ter disposição para vender? Pensamento negativo? Não. Você vai se arrumar para vender? Se for negativo, não. Você vai levantar para vender? Qual que vai ser o resultado? Positivo ou negativo? Negativo. Pensamento negativo, atitude negativa, resultado negativo. O cara que tem pensamento positivo, ele faz ação massiva. Ele só trabalha. Por exemplo, um cara com mentalidade negativa. Você viu um cara que chega sempre atrasado no serviço? Aí ele fala, puta, cara. E o que o patrão faz? Você vai elogiar ou você vai meter o fumo? Meteu o fumo, né? E o que ele fala amanhã? Vou chegar lá, o cara vai meter o fumo, ele vai chegar adiantado ou atrasado? Atrasado, vai virando um ciclo. Porque a mentalidade do cara, ele está criticando, culpando e julgando, ele acha que a culpa é do mundo. Porque então, viram, se ele chegar atrasado um dia, o cara julga ele. Terceiriza a culpa, né? Ele terceiriza a culpa. E ele fala assim, mas os caras lá não gostam de mim também, qualquer coisa. Então, se você perguntar para a maioria dos caras, isso não é uma coisa, é porque nós não aprendemos a pensar aí. E é isso que eu mentoro os caras. O que você quer?
Para quando? Como? André, eu quero emagrecer. Quero. Para quando? Para daqui 12 semanas. Então, o cara tem a clareza do objetivo. Daqui 12 semanas ele quer emagrecer. A pergunta mais difícil, como? Sim. Como que eu emagreço? E se você pensar basicamente, é simples. Você gasta mais caloria do que você consome. E para qualquer coisa, se você tiver isso, se eu for trabalhar com você aqui, se eu for me tornar um corretor de imóvel, é esse mindset que eu vou usar. Bichão, como que vende bem? Sim. Ó, eu quero ser seu melhor corretor daqui a 1 ano. Me dá as ferramentas. E me cobra. As pessoas não gostam de ser cobrado. Me cobra. O André, ó, você falou isso errado, paciente. Falei. Tem 2 tipos de pessoa. As que querem elogio e as que querem conhecimento. Entre elogio e conhecimento, fica conhecimento. Porque o cara que só gosta de elogio, pô, André, você vendeu pra caramba, você vendeu 20 prédios aqui. Sou foda. Pô, a hora que você falar, você perdeu um negócio, você enfiou uma agulha no balão, o cara murchou. Cara, murcha. Porque o cara tá em procura de elogio. O André, melhor aqui. Como? Eu falei, não aceita a crítica construtiva de quem não sabe. Bicho, faz mais call, liga mais pro cliente. Seja menos agressivo na venda. Manda direct pro cara. Bicho, é mesmo? É assim que você vende? É assim que você não tá fazendo isso? É mesmo? Pô, vou fazer. Me dá a mão. Como que eu faço? Tem vergonha. Tem vergonha? Escreve. As pessoas, elas querem o sucesso sem passar pelo processo. E elas querem passar o processo com quem não passou o processo. Você entende? Então, se eu for trabalhar com você, e você que é corretor e tá vendo, é exatamente isso que eu faria. Se um dia eu for corretor, é isso que eu vou fazer. Eu vou procurar, eu vou fazer uma lista de 10 melhores corretores. E aí eu vou te falar uma coisa que ninguém sabe. André, por que você dá curso, por que você mentora? Porque as pessoas que têm sucesso, elas querem compartilhar o sucesso. Sim. E aí você acaba procurando o cara que tem sucesso. Então, se eu for ser corretor de você, se é corretor, tá assistindo, presta atenção. Faz uma lista dos 10 melhores corretores, das 10 melhores imobiliárias, dos 10 melhores programas igual esse que estão falando de coisa. Procura os caras, manda um direct. Bicho, fala comigo, eu tô começando nisso, eu tô perdido, me ajuda, me mostra o caminho. O cara vai ajudar, mas faz sua parte. Sim. Faz sua parte. Campeões fazem isso. Campeões fazem exatamente a parte dela. Era isso que eu ia fazer com... Cara, tô bem vestido? É assim. O André, você vai vender para um cara? É assim. É assim que eu vendo. Cara, tá com a barba legal? Tô legal. Como que eu falo? Sim. Como que eu ligo? Me ensina a falar no telefone? Como que eu vendo? Estuda o cara, estuda e coloca na sua cabeça para quando você quer. As pessoas não colocam data. Por quê? Ninguém quer se comprometer. Ó, eu me comprometo, se você me ajudar, a tentar ser o melhor vendedor. A tentar não, eu vou ser o mais foda que vende aqui. Você me contratar e você me ensinar. Você tem paciência com o processo? E aí entra no que você falou. O processo leva um tempo. Tempo de você errar. Errou! Ai, chefe, desculpa. Não, chefe, o que eu faço para não errar mais? Aprende logo com o erro. Conserta o erro logo. Sim. Entendeu? E aí, bicho, o que eu fiz errado, André? Falou pro cara, o cara é palmeirense, falou que ele não tem mundial, você não vai vender. Você não vai... Então, as pessoas... Você chega no podcast, a primeira coisa que você fala, você pergunta se o Palmeiras tem mundial. Ó, esse podcast aqui, ele tem que ficar lá na lista de todo mundo que quer ter sucesso de qualquer carreira. Cara, foi uma aula, O que eu levei do atleta para fisioterapia? Errou? Corrige logo. Sim. O que eu errei, cara? Cara, por que eu não fechei o curso? Por que eu não melhorei esse paciente? Onde eu errei? É foda quando você pergunta pra você sinceramente onde você errou. É muito mais fácil falar, chefe do caramba, café aí tá... O cara nem foi, pô, tá o cara aí. Não, não é. Cara, para de dar desculpa. Para de ser chorão. Para de mimimi. O que eu posso melhorar? Porque eu não posso melhorar vocês, eu posso me melhorar. Sim. O André e o outro, cara, não tô preocupado com o outro, nego. Ah, mas o outro cobra R$10 a sessão. Foda-se, cara. É isso aí. Eu vou cobrar mais caro. Cara, Ô, André, mas o outro não atende. Foda-se, eu vou atender. Ah, mas o outro não chegou no FC. Eu cheguei no FC. Sim. E vou chegar mais longe, porque o meu mindset, eu sei onde eu quero chegar. Então as pessoas não têm... Olha só, se você perguntar assim pro cara, onde você quer chegar? Eu falo, um dia... Quando? Como assim? Porque e onde você quer chegar? E onde você quer chegar? Cara, eu quero... Essa é uma pergunta maravilhosa. Hoje eu atendo menos e estou estudando neuropsicologia, neurociência e alta performance justamente por isso. Eu ia dar os meus treinamentos e aí eu vi aquele cara, puta, esse cara tá mandando muito bem, esse cara vai arrebentar. Daqui 3 meses, 4 meses o cara sumia. Por que? Eu falei, pô, mas esse cara tava mandando bem no curso.
eu comecei a entender que o problema não estava na técnica, estava no profissional. Nós vemos de uma cultura, o brasileiro é uma cultura muito dolorida, uma cultura onde ser rico é feio, ganhar dinheiro é feio. Quer fazer um teste? Pergunta para um corretor que está começando quanto ele quer ganhar. O cara tem medo de falar, chefe, eu quero ganhar 50 mil, eu quero ganhar 1 milhão. Ele tem medo de falar, porque nós somos criados basicamente numa cultura que é feio falar de dinheiro, que ser rico é ruim, que ganhar dinheiro é ruim, desde que seja honestamente. Então ninguém fala isso. Eu comecei a perceber que o problema não estava na técnica, o problema estava no profissional. Ele tinha medo, ou por coisas que vêm da infância, ou por outros problemas, ele ficou restrito. E aí ele cria. Eu sempre falo para meus amigos, para o passarinho, o mundo é do tamanho da gaiola, o passarinho que está preso. Que foda isso, cara. Para o passarinho que está preso, o mundo é do tamanho da gaiola. Entendeu? Sim. Você não precisa ser rico, você não precisa ter... Mas você só pode se melhorar, cara. Eu falo que o primeiro livro que eu vou lançar é um livro que chama 5 Minutos. Porque no bombeiro, eu não lembro quantas pessoas eu salvei, mas morreram na minha mão 27 pessoas. Ao longo de 15 anos de bombeiro. E essas 27 pessoas, todas queriam ter mais 5 minutos. Ou para ligar para a mãe, ou para falar para a mulher que ama, ou para dar um beijo no filho. E a gente acorda com 5 minutos todo dia. E você não faz. Você fica com medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. Fala, pô, não se dá tanta importância. Você já percebeu que o cara que tem inveja de você é só o cara que está perto? Sim. O cara que está na China nem sabe quem que é você. O cara faz essas coisas. E o cara fica protelando. O cara fica com medo de julgamento. Né? Basicamente, o ser humano tem medo de 3 coisas. De não dar certo, de estar perdendo tempo e de ser julgado. Eu estou perdendo tempo com isso, estão me julgando. Não, foda-se, cara. Então, pro passarinho, a gaiola é do mundo dele. Mas as pessoas não querem se comprometer. Tipo, as pessoas não querem fazer a parte dela. Aqui agora o pessoal está vendo isso. Mas faz um feedback. Quantos caras chegaram para vocês e falaram assim, chefe, como que eu melhoro isso? Sim. Chefe, eu estou vendendo bem, você pode me ajudar? Não, porque o cara quer dar desculpa. Quando você não dá desculpa para você, você só vai melhorar. Você só vai melhorar. Quando você fala, aonde eu estou errando? Eu, André, né? Vai dar risada aí. Fazendo dieta, esse ano eu perdi 33 quilos de novo e tal. 33? Mas fazendo Muay Thai com o João Paulo Bomba, com o Tubarão, com os caras aí da Chutebox, o Bomba que é um grande atleta também. Sim. Só que domingo cedo, parece que eu acordo, meu olho já pensa, pizza de calabresa. Puta, cara, esse domingo é dia da pizza. Pizza de calabresa. Aí eu passei a semana inteira focado. Cara, minha mulher fala, você é muito ogro, cara. Porque eu dobro 2 pedacinhos, aí aquela gordura parece que não passa pela veia, vai direto tampar o coração. Mas é felicidade, cara. Então isso vai comprometer o meu resultado, mas eu sei. Brinquedo pra criança, né? Mindset de campeão. Campeão se compromete. Sim. Ele não faz se der certo, é até dar certo. Isso é muito Ele forte. tem claro, cara, o Rafa não tá chegando. E olha o que eu vou falar do Rafael Brandão. Ele não quer só chegar no Mr. Olímpia. Ele vai ganhar o Mr. Olímpia. Pode ser que ele não ganhe esse, mas é muito claro para ele que ele vai ganhar. Ele fala, não importa, eu vou ganhar. O Tubarão, é muito claro que ele vai ter um cinto do UFC. O Kainan é muito claro. O Anderão é muito claro que ele vai chegar. Então, todos os atletas que eu trabalho têm muito claro onde vão chegar. Eles respeitam o tempo do processo. E eles fazem a parte dele do processo. Então, a palavra, no final, são 2. Foco, 3, né? Foco, clareza de objetivo e disciplina. Olha o que o Mike Tyson falou, cara. Putz, aquilo arrepiou. Disciplina é você fazer aquilo que você odeia como se você amasse. Sim. Disciplina é fazer aquilo que você odeia como se você amasse. Todos os dias. Então, todo dia. E ele tem uma frase para crítica que é muito boa. Que ele foi lutar uma luta, não lembro contra quem, e o cara começou a falar que o Mike Tyson estava pesado, que o Mike Tyson ele tinha que... depois do 3º round o Mike Tyson não ganhava, não sei o quê. Aí o cara, o que você acha disso, Mike Tyson? Ele falou assim, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Exatamente. O cara não tava nem aí pra crítica, velho. Porque pra ele era o melhor. Você tem que trabalhar, cara. É isso que eu falo. Olha,
Faz sentido o que eu falei pra você? Caramba, cara, foi uma Não, aula, eu deixei, eu nem interrompi, porque eu deixei porque É depois... muito abuso pedir um café aqui. Pega lá pra eles. Desculpa. Imagina. Cara, eu nem interrompi porque eu falei, cara, eu vou deixar falar. Isso, porque cara. depois a Bruna faz o corte lá, a gente vai fazer. Mas é isso para qualquer porque coisa, é pra isso cara. mesmo, cara. Porque assim, ó, cara, uma coisa que você falou no começo e eu queria entrar nessa. Meu, é muito isso. E é engraçado porque eu tenho, tá? Obrigado. Inclusive, na hora que eu falei eu tenho, eu puxei o nariz aqui. Gotinha de adoçante aqui já. Na hora que eu falei eu tenho, eu puxei o nariz aqui. Olha o estilo ogro de fazer. Três gotinhas. 3 gotinhas. Obrigado. Estilo vegano. Pessoal, aqui é Coab, viu? Aqui, 3 gotinhas, ó. 3 pedacinhos. Meu, mas o que você falou, cara, eu até na hora que eu... Cara, tipo, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo, ele tem cheiro, ele tem gosto, tem ele tem cor. Como que eu vou chegar aqui quando eu tiver sem corretor? Cara, Como que eu vou chegar aqui quando eu já tiver feito os maiores pés de bolo? Eu penso muito, por exemplo, assim, cara, que seja a casa, que seja... Se você me falar, hoje, eu tenho isso, até como outras escolas da vida, cara, eu tenho isso na minha cabeça certinho, montado. Se você me perguntar, Luiz, desenha a casa do seu sonho, eu desenho. Luiz, desenha o carro que você quer. E desenha como você quer a vida para os seus filhos. Eu desenho os 3 para você. Eu sempre discuti muito, cara, com outras pessoas, tipo assim, eu gosto muito de fazer esse desafio às vezes. Eu chegar para você e falar assim, cara, como você vai estar daqui a 5 anos? Cara, se a pessoa não souber me responder como que é 5 anos, eu não faço nem dos 10. Porque a pessoa tem que saber como que ela vai estar daqui a 5 anos. Tem que desejar, pelo menos, né? E daqui a 10. Cara, se ela vai acertar... O plano muda. André, pode... a vida ela vai às vezes te levar para um outro caminho. Infelizmente ou felizmente, ela vai te levar para outro caminho. Quer uma outra dica para os corretores aí? Eu vou dar. Deixa no... Galera, eu falo pro eu faço mentoria pro Joel Moraes, né? Meu mentor é um dos caras mais maravilhosos que tem aí. Joel J? Joel J. Nossa, cara, é sensacional. E aí eu falo uma coisa pro meu filho assim, ó. Uma coisa que veio dele, né? Falo, filho, você pode fazer tudo que você quiser. Até cagada. Até cagada, papai. Desde que você assuma. São 2 coisas eu ensino pro meu filho. Que se eu pudesse, se eu morresse agora, se eu tenho ensinado desde que tenho tentado ensinar. Autoconfiança. Todo mundo pode duvidar de você. Menos você. Menos você. Autoconfiança. E comunicação, cara. Comunicação é tudo. Porque se você tiver autoconfiança e comunicação, não tem como. Sim. Se você tem um produto bom, se você tem confiança que você está oferecendo uma coisa boa e você comunica isso para o teu cliente, para o teu paciente, para o teu treinador, para o teu atleta, você vai vender. Então, se você precisar melhorar, melhora na sua autoconfiança e na sua comunicação. Eu era tímido, cara, eu tinha vergonha de falar, de gravar vídeo. Mas às vezes, por que eu estou aqui? A maioria das vezes a gente é egoísta e ego é um negócio que vai longe para explicar, dar um outro podcast. Mas às vezes a gente tem vergonha de vir aqui falar porque as pessoas vão julgar. Só que você esquece que quando você vem aqui falar, talvez isso que você está falando vá atingir muitas pessoas para ajudar. Que não vão te julgar. Isso. Você não pode focar nas que vão te julgar, você tem que focar nas que você vai ajudar. Sim. Então, comunicação é importante e autoconfiança. Confiar naquilo que você está fazendo. Saber que aquilo que você está oferecendo é importante para o outro, vai mudar a vida do outro e comunicar isso para as pessoas que você tem que comunicar. Como eu te falei, cara, como é que chama? No off? No off, eu te falei no off, cara. Nos bastidores. Nos bastidores, exato. Eu fui professor antes de ser corretor, cara. Você acha que, sei lá, em uma sala eu tinha 46 alunos. Eu já tive, sei lá, 12, 15 salas. Em uma sala eu tinha 46. Você acha que os 46 alunos gostavam de mim? Não, cara, faz parte. Você tem que dar aula. Isso é bobeira também. Ninguém vai gostar. Só que as 3 turmas que eu passei, cara, as 3 turmas que eu passei de administração, recursos humanos e contabilidade, as 3 eu fui para a ninfa da turma, cara. É legal, cara. Porque é isso que eu tô falando. Cara, quando você vai receber crítica, você vai receber pedrada. Não existe nenhuma árvore que dá fruto que não recebe pedrada. Cara, mas
eu não faço só para aqueles que me dão pedrada. Eu faço para todos os outros aqueles que não estão me dando pedrada e que estão conseguindo absorver o conhecimento e acreditando no meu trabalho. Exatamente, cara. E o resultado disso ninguém é 100% positivo, cara. Você pode ser 99%, mas você não é 100%. E aí os 99% que você atingiu, você tem que dar valor. Uma vez eu vi uma frase no podcast do cara falando, tipo, exatamente, eu não vou lembrar certinho a frase do cara e a analogia que ele fez, mas foi exatamente sobre isso, que ele faz uma pergunta pro cara, a última pessoa que te xingou. Aí ele fala, foi o cara babaca no trânsito lá, não sei o que lá. Foi a última pessoa que te elogiou. Não lembro. Não era. Sabe? Pera, acho que foi... Não, É normal, isso aí mesmo. Cara, lembrei agora, ele tava falando sobre hater. Porque muita gente tem mania de ir lá, eu odeio hater, o cara foi lá, o cara publicou lá, o cara fica mal, ficou tenso porque ele fez um vídeo, deu 1 milhão de visualizações, deu 100 mil comentários, e aí tinha lá 10 haters lá que começaram a xingar ele, falou, cara, você teve 100 mil comentários e 10 te xingaram. Tá preocupado com ele. Você tá preocupado com os 10? Cara, manda, ele, desculpa o palavrão, e a Bruna coloca o pi aí, mas manda se fuder os 10 que te deram. Eu uso a técnica do dedo, cara. Sabe qual é a técnica do dedo? Vou mostrar ele. Não. A internet você não pode deixar te atingir. Se vê alguma coisa que não condiz com a verdade, você só puxa do lado, vai aparecer exclui. Sim. É isso. Cara, não Não pode pega atingir. isso pra você. É assim, ó. Eu te dou essa xícara. Segura. É sua, não é? Sim, você me deu ela. E se eu não pegar? E se eu não pegar? Não vai ser minha. É minha. Sim. É a mesma coisa crítica. Se eu te der e você pegar, É minha agora. Você. Sim. É só você não pegar. É simples, cara. Se eu peguei, ela é minha agora. Você não pode dar importância para as coisas que não vão fazer sentido. Eu acho que a mentoria, um curso de pago de milhares de reais foi dado aqui foi hoje. Dado. Não, dá pra cobrar. Cara, eu coloca. Disso mesmo, porque Puta, eu acho que, cara, muito maneiro, cara. treinar as pessoas Eu gosto, cara. Tem ser humanos maravilhosos. Você falou uma hora ali, eu ia até comentar, você falou uma hora de a questão eu consigo me controlar e tal, mas eu gosto do ensinar você para fazer você dar certo, cara. Sim. Eu venho da escola, então eu enxergo assim, cara, hoje um dos maiores, faz 6 anos, 7 anos que eu saí da escola. Um dos maiores tesões que eu tenho assim é ver o cara que eu dei aula, cara, tá bem sucedido. A minha hoje, única vaidade hoje, se você pegar. Cara, hoje eu atendo poucos atletas porque eu tô muito focado na mentoria e tal, e porque os caras moram longe. Mas se você pegar o cara que atende o Cariani, o Celinho, é aluno meu. Vários caras são aluno meu. Minha maior alegria é ver os profissionais que eu treinei dando certo. Sim. Sucesso, cara. Quanto mais sucesso, cara, eu torço pelo sucesso das pessoas. Eu não quero ser maior que eles, eu quero que eles sejam grandes pra caralho. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, quando tiver muita coisa fazendo. Eu sempre penso assim, se você só tiver corretor pica em Bauru, só, cara, trabalhando em alto nível, sim, ninguém vai procurar os pica e falar, entendeu? Então você eleva a régua pra cima. Valoriza. Então a né? gente tem que valorizar pra cima. Eu falei isso num podcast aqui, que eu dei um exemplo pra um cliente, que é o seguinte: quando você entra no Uber e o Uber te trata mal, tem qualquer problema, não dá 5 estrelas. Porque aí você faz com que o cara que é bom não seja valorizado. Seja valorizado. É a mesma coisa pra gente. Se a gente, no pico, a concorrência é menor. Sim. Quando você é muito bom, a concorrência é menor. Cara, e o cara tem que trabalhar, o cara tem que colocar na cabeça que independente do que ele vai... Cara, eu fiz um vídeo aqui, a hora que eu tava vindo no podcast. Você fez? Fiz aqui, tô indo aqui pro podcast. Esse hostel que tem embaixo. Sim. Olha o jeito que esse cara trata a gente, cara. Sim. Pessoal, quem tá olhando depois olha no meu Instagram aí pra ver. O cara te pega, te leva no elevador. Sim. Ó, o comandante, chama ele de comandante. Ele te leva no elevador. Ô, André, você vai fazer o podcast com os meninos são parceiros. O Luiz é sensacional, velho. 13, seu Luiz, que eu quero que o pessoal era Lizinho. Fala, comandante, André, 1305, os caras da Corretop, o cara sabe o nome de todo mundo. Sabe. Ele é um hostess aí. E ele é, cara, é diferente, assim, ele é diferenciado, ele é natural. Você vê, tipo assim... Ele se preocupa em servir, ele serve. Ele percebe. Esse é o segredo, servir as pessoas. Ele tem um feeling, assim, que ele percebe, cara, a pessoa descendo a escadaria não, a rampa que vem até a divisão das duas torres, ele olha assim, ele fala, essa pessoa é nova,
Aí você fala Cara, assim, maravilhoso. ele vem assim, a senhora precisa de uma ajuda? Ah, eu preciso ir na sala 305. Ele vai, não, vou acompanhar. Cara, eu tenho, a minha ex-mulher veio pra Bauru e ela veio meio que de surpresa. Veio com os meus filhos aqui, eles não são daqui de Bauru. Aí veio meio de surpresa. Cara, ele pegou, ela falou pra ele onde que ela vinha e tal. Ele pegou e trouxe ela aqui na porta, cara. Tocou a campainha e abriu a porta pra ela, porque com 3 crianças e tal, não sei o que. Tal. Então, assim, cara, é diferenciado. E o que é isso? Atendimento. É preocupação, é se preocupar com o próximo. É ser muito bom, melhor no que ele tá fazendo. E eu busco. Não importa o que você tá fazendo, tem que ter excelência, cara. E eu busco muito isso, cara. Uma vez, se a Nayara lembrar, não sei se a Nayara tem memória boa. Tem, né, Nay? Memória boa. Se a Nayara lembrar, a entrevista dela, a Nayara, se bobear, ela foi a primeira corretora contratada aqui na imobiliária. E tá até hoje com a gente aqui. Se bobear, ela vai lembrar da primeira entrevista que eu falei assim, cara, o que eu quero? Eu quero que você tenha sucesso, tá? Independente se você vai estar comigo, se você vai sair daqui, você vai ganhar dinheiro e vai sair daqui, vai abrir uma outra imobiliária, ou se você vai sair daqui e vai para uma outra, sei lá, vai ser contratado na Cirela em São Paulo, numa consultora grande e tudo mais. Cara, eu quero que as pessoas enxerguem aqui e falem assim, trabalhou na Igor. Sim. Pode contratar. Porque lá os caras treinaram bem. Não falei isso na primeira entrevista. Lá os caras treinaram bem. Lá eles. Não apareceu, mas ela fez assim, ó. Fala assim, alto aí, Nayara. Fala assim. Isso. Você lembra do programa do Silvio Santos? Foguetas. Você quer trocar um apartamento pelos novíssimos treinos mundial? Sim! Quer trocar um PlayStation numa bolinha de tênis, sim? A gente tá ficando bem. Retrô. Old school. Velha guarda. E aí, cara, é o que eu falo. Eu não quero... Cara, eu quero que lá na frente você fale assim, cara, trabalhou na Igol. Então tem referência. Porque na Igol os caras treinam bem. Saiu de lá, tem um bom atendimento. Saiu de lá, tem conhecimento. Eu não quero, cara, que o cara chegue... Eles vão ser os melhores. Tá? E eu falo muito isso, falei já pro Tiagão, falo pra todo mundo que tá aqui. Você tem que treinar o cara pra ser melhor e pra te superar. A curva. Cara, o André, putz, você não liga. Cara, um professor treina o aluno pra ser melhor que ele. Sim. Eu não tô treinando ninguém pra ser igual, porque eu tô treinando pra superar, pra ser melhor. Exato. Porque isso é o resultado que você fez do trabalho que você tem que fazer. E essa é a beleza do ensino, cara. Que é você treina a pessoa, independente se ela vai ser pior, igual, mas você treina ela pra ser melhor. Você dá o seu melhor pra ela dar o melhor. Pra ela ser o melhor. Cara, sensacional. E é o que eu falo, a curva. Eu falo sobre a curva do sucesso. Falo muito sobre a curva. A nossa curva, talvez, por treinamento, por participar disso, participar daquilo, fazer. Talvez a curva seja mais longa. Só que ela é construída com solidez, sólida, cara. Né? É sólida. Ela tem alicerce, ela tem base, ela tem fundamento. E quando você conseguir atingir o pico da curva, você não cai nunca mais. Porque você atingiu a excelência. O problema maior, falando até para os corretores, e eu já falei isso no outro podcast, quero reforçar, o problema maior é você criar, por exemplo, preciso do dinheiro agora, imediatismo. Então eu vou fazer negócio de qualquer jeito. Você ganha dinheiro amanhã se você quiser. Enganando o cliente, fazendo picaretagem e tal. Só que depois de amanhã você não tem mais. Eu costumo falar do profissional fazendeiro e do profissional caçador. Vocês já ouviram essa metáfora? A metáfora não. Cara, é assim. O profissional caçador é aquele cara que tá com vigor, aquele cara que sai caçando, sai destruindo tudo. Ele quer o resultado rápido, ele quer ser o melhor. Ele acorda cedo só pensando em catar, recolher a caça. E ele caça 4, 5 naquele dia. O fazendeiro não. O fazendeiro vai lá, semeia, joga semente, vai semeando. E o caçador vai, caça, e aquilo pode parecer glamouroso, aquilo pode parecer, o cara é top naquele momento, aquele caçador vigoroso, forte, matando a caça. Com o passar dos anos, o caçador vai perdendo vigor, vai perdendo a força. E o fazendeiro que semeou começa vendo seus frutos crescendo, sua semente crescendo, dando, e começa a ajudar outras pessoas e começa a contratar mais pessoas para semear mais, comprar mais terreno. O caçador já não tem aquele vigor, ele já não consegue caçar. Sim. Enquanto isso, o fazendeiro vai juntando outras pessoas, criando outras propriedades, semeando mais, seu negócio já é abundante, ele já ajuda muitas famílias. O caçador está cansado. Enquanto o fazendeiro está criando novas expectativas, o caçador já não tem mais o vigor dos primeiros anos.
ele acaba sendo engolido por um outro caçador que vai vir. Então, entre ser um profissional caçador e um profissional fazendeiro... Eu topo pro fazendeiro. É muito mais trabalhoso, é muito mais, mas você vai semeando, você vai sendo consistente, Pode você vai palma? crescendo. Pode Vamos bater bater palma. Você é É louco, isso. A Bruna coloca depois Nossa, é louco. nas edições. Não, mas Então, é a isso, gente cara. vem sendo profissionais... É o que você falou, acaba que ser caçador fazer... Não, consistência, você vai crescendo, você vai com base. Pô, vocês lidam com um negócio que é base. Se o prédio tiver uma base forte, se tiver um negócio, ele vai crescer. Eu ia usar essa analogia de você não consegue construir um prédio sem fazer a fundação dele. Exatamente. Alicerce. E demora tempo para ver o resultado. E quanto tempo você demora pra... Cara, se as pessoas... Eu trabalhei em consultoria. Se as pessoas soubessem o tempo que leva... Porque você fala assim... A hora que você compra um produto no lançamento dele... Você acha que vai demorar para entregar. Se você soubesse o tempo que leva para a construtora fazer aquilo lá... Viabilização de região, Tudo, já estudo tá de área, bastante. estudo de solo... que vai fazer ali... Projeto de quantos apartamentos vai lançar... Fator de produção da região... Se tem cone aéreo... Cara, é 5, 6, 10 anos antes de lançar o produto. É isso aí. Cara, então assim, acho que pra fechar mesmo, pra gente não se estender muito, cara, dá assunto pra caralho. 2 horas, de podcast, Bateu o recorde, hein? batemos o recorde de podcast. Cara, é porque assim, eu vou nessa linha de raciocínio e a gente daria 5 horas de podcast. 3 pessoas que gostam de falar, gostam de conversar, gostoso, o papo é cara. ótimo. O papo é Tem um gostoso. assunto que soma, né, na vida das pessoas. E eu tenho certeza Muito. absoluta, André, que a gente vai te chamar em outras oportunidades aqui. Com atletas, inclusive, quando. Sim. Pô, Inclusive, Tem bem muito legal. atleta bacana, o teu Anderon, ó, O teu Anderon Tubarão. vem, o Anderon, a gente faz o convite pra ele. A gente Pode fez o convidar, que convite. são pessoas maravilhosas, Isso né, é muito cara? bom. Isso é legal, o pessoal tá sempre aí, a gente tem essa... O Joel fala isso, né? Pessoas se conectam com pessoas. pessoas precisam de pessoas. Precisam né? de pessoas. Vou dar mais uma dica pro retorno, se vocês quiserem. Lógico. Claro, opa. Presta atenção, você não está vendendo para uma máquina. Você vai vender muito quando você está entendendo que você está vendendo o sonho da vida da pessoa. Então, quando você estiver com um cliente, você visualiza o sonho da pessoa. E se você não estiver aliado com o sonho da pessoa, não vende aquilo para ela. Você pode perder uma venda naquele momento, mas você vai ganhar muitas vendas. Então esteja alinhado que você está vendendo para a pessoa. Quando eu estou aqui, eu não estou tratando um bicho, um tanque. E eu ficar... Cara, então eu vou fazer veterinário. Não, se você for fazer veterinário, você tem que se colocar mais ainda porque o bicho não fala. Então saiba que você está vendendo para pessoa. Se você quer ter sucesso, está vendendo para pessoa. Parabéns. Palmas de novo. Cara, palmas de novo. Você vai vender muito quando você entende isso. Cara, mas é a chave, é a chave do negócio mesmo. E a gente fala muito sobre isso. Só para realmente finalizar isso que você falou e incrementar, a gente fala muito sobre entender a dor. Cara, se você vendesse para uma máquina não tem dor. Máquina tem necessidade. Não é a gente fala Necessidade muito, não é de sobre óleo. imóveis, é sobre pessoas. É necessidade de óleo, então cara. eu preciso de óleo, preciso de engrenagem, eu preciso de energia para fazer essa máquina funcionar. Cara, pessoas não são assim. As pessoas, elas têm sentimentos, medo, ela tem medo, ela tem tem a receio, cultura. tem cultura, vem um monte de coisa. Cara, a pessoa, ela é uma junção psicossomática de tudo que ela viveu a vida inteira dela. Ela é a junção das experiências que ela De viveu. todas as experiências. Boas e ruins. Boas e ruins. E aí você fala assim, por exemplo, eu levo a pessoa num apartamento ou numa casa que, sei lá, a vista daquele apartamento não agradou ela, mas não só porque não é legal, porque às vezes ela tem algum trauma de ver o pôr do sol e alguma... Eu não sei, cara, eu tenho que entender. E aí, usando até mesmo a mesma analogia, eu vendo para pessoas. Então, pessoas são diferentes de pessoas. Para eu vender bem, eu tenho que entender aquele cliente que eu estou atendendo. Eu te entendi legal? Cara, eu sei da sua necessidade. O que você precisa? O André, ele é quiropraxista, ele atende a profissionais de alta performance. Ele viaja bastante, então ele precisa estar perto de uma rodovia. Não, mas ele usa muito mais o ônibus, então talvez mais perto da rodoviária, que também fica próximo à rodovia. Encontrar um imóvel ideal para ele não é vender qualquer casa. É encontrar a junção da resposta de todas as necessidades dele. E dali, cara, eu queria vender para você um imóvel só. Você entende? Por que um imóvel só?
porque eu consegui atender a todas as suas expectativas, quem sabe, quiçá, para o resto da vida. Isso aí. Perfeito. Que vai passar por todas as fases da sua vida. Então quer dizer que eu atendi exatamente a todas as suas expectativas. Lógico que isso é só uma analogia, porque as expectativas das pessoas mudam. Então daqui a 20 anos a sua Pode expectativa mudar, mudou. E aí eu vendo outro imã para você. Mas aí, aí você já vai ter tido essa credibilidade da pessoa saber que você entende procurar. ela. Putz, você vai cara. ser a primeira pessoa que vai vir na Sim. lembrança dela. Pra finalizar, maravilhoso o papo. Para finalizar, a gente Foi falou uma 5 aula, vezes para finalizar. Uma aula, cara. Feliz de ter podido contribuir. Nossa, muito legal. Com certeza vai ser ótimo esse vídeo. Sai na segunda-feira, toda segunda-feira Sai na meio-dia. segunda-feira. Na próxima segunda-feira já sai, tá? A gente já... Se você quiser informar os seus... Assim que sair, eu já coloco o link, nego clica, cai lá. Isso, é Cara, ótimo. Vamos Qual que é o que seu arroba? arroba dr.andré Santos. Não, Ela vai botar arroba drandré.santos. Isso. Ela vai botar ali embaixo. drandré.santos. Arroba corretor Thiago, Corretor arroba Thiago. luiz.pos. Cara, Arroba metro quadrado podcast. podcast. é isso. Quem- Tava esquecendo do principal. Caraca! A empresa... Tá louco? É porque esse já tá Mas eu mexendo intrínseco, da empresa, tá? cara. Tá louco? Esse já tá intrínseco, esse já tá no coração da galera. André, mais uma vez, assim, de verdade, Cara, agora do fundo obrigado. do meu coração. Obrigado a Verdade vocês. mesmo. Eu queria Sensacional, agradecer cara. de verdade, cara, a presença, a aula que você deu, aula muito boa, mais você do é que louco, aula, mano. foi um show de verdade, assim, um show à parte, cara. Tudo que a gente conversou, todos os seus esclarecimentos, desde dos mitos e verdades da quiropraxia até o mindset de pensamento campeão, de pensamento... e campeão, eu não falo só de atleta, né? De profissional campeão, porque a gente usa muito atleta, o nome coach, ele veio do atletismo, né? Ele veio do americano lá, o professor, o treinador, e isso trouxe para o Brasil, e eu acho isso muito bacana. E aí você consegue, logicamente, um profissional qualificado como você, dissipar isso não só para a sua área, mas aí você consegue dissipar isso para todas as áreas. Do jeito que você fala para um atleta, você vai falar para um corretor. Você vai falar, cara, foco, cheiro do seu objetivo. Se cor começar a do seu dar curso para objetivo. corretor, vai ganhar dinheiro. Vai junto com a Cara, gente. Junto com a gente. eu que agradeço a oportunidade aqui, de estar aqui num ambiente diferente do meu. Para quem não sabe, a gente não nos conhecíamos pessoalmente, mas quando a intenção é boa, Deus junta as pessoas certas, a gente tá junto. Posso deixar uma mensagem final aqui? Pode, com certeza. Tudo que você coloca foco, cresce. Se você estiver focado nos problemas, você não vai enxergar a oportunidade. Então, sempre que você se deparar com um problema, vê aquele problema, mas não fica focado nele. Foca nas oportunidades que aquele problema vai te trazer. É aquela história simples, né, boba. Em dias de chuva, alguns estão escondidos e outros vendendo guarda-chuva. Alguns estão chorando, outros vendendo lenço. Mas tudo que você coloca foco, cresce. Então, se você estiver passando por um problema, todos nós passamos por problema, aprende rapidinho com aquilo, tira o foco daquilo. Foca na oportunidade que você tem para resolver aquilo, para sair melhor daquilo. Perfeito. Então, não percam tempo focado nos problemas, que vocês vão deixar de ver as oportunidades. Gratidão pela oportunidade de estar com vocês. A gente agradece Estou à mesmo, de disposição de verdade. vocês Nossa, aí. palmas de novo. Quer deixar algum recado, Tiagão? Acho que não. Depois do recado dele, você quer deixar algum recado? Como, né, cara? Tipo, entra o Ronaldo, Você quer passar o uma Ronaldo Fenômeno com a bola e você passa a bola pra mim, não tem como. Não, mas a galera que não assistiu, que tá vendo algum tipo de corte, ou que pegou uma parte dessa bate-papo nosso, veja tudo. Né? Vale Siga o super a Dr. pena. André nas redes sociais, eu já vi que é um conteúdo maravilhoso. Quem não conhece os esportes que ele tá acompanhando, começa a seguir também, que são maravilhosos. E é isso, gente. Cara, Me siga também, curte, compartilha. Isso que eu ia falar. Ia falar, deixa nos comentários, isso isso. ajuda bastante a gente. Deixa nos comentários, cara. Críticas construtivas e críticas não construtivas, a gente vai ler do mesmo jeito. Pode ter hater, eu não vou... Né? Pode ter hater, igual eu falei, se a gente tiver 99 pessoas falando bem e um hater, cara, beleza, deixa o hater, quem sabe a gente aprende com o hater, mas a gente não foca nele, né? Não. Foca no que foca tá no falando, que tá que você dando. precisa crescer. Exato. E de verdade, galera, queria agradecer e fechou.
Fechou. Tiagão, mais uma vez, muito obrigado. André, junto aí, mais galera. uma vez, muito obrigado, Agradecer galera. as meninas do suporte aí que estão junto com a gente também. Um beijo às meninas. E galera, muito obrigado e tchau!